Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, esse é o lugar de fala, tá? Aqui é o espaço para você ouvir conversas bacanas, assuntos interessantes. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você chegou aqui através da busca no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Se você chegou através de algum corte lá no Instagram, também seja muito bem-vindo, tá? Se você ainda não segue nosso Instagram, segue lá, @lugar de fala e acaba indicando, indica pro pessoal aí, eu tenho certeza que se você tá gostando, muita gente também vai gostar, tá bom? Eu sou o Rogério Fernandes e essa a equipe do Lugar de Fala aqui no nosso estúdio. E hoje com um convidado muito bacana, eu tenho certeza que você vai se divertir, vai gostar e vai se divertir bastante, tá? Uma conversa muito legal. Deixa eu apresentar agora a nossa convidada. Olha, ela é a representação em pessoa da geração Millennials, aqueles que cruzaram as fronteiras entre o século XX e o século XXI e testemunharam uma das maiores revoluções da humanidade, que é a tal da internet, tal qual conhecemos hoje. Graduada em turismo, já morou em Sydney, na Austrália, em Miami, nos Estados Unidos, já viajou por lugares como Uruguai, Alemanha e África. Para quem tem algum dinheiro, ela pode ser tradutora e intérprete. Para quem tem um pouco mais de dinheiro, ela pode ser assessora executiva bilíngue. Ela é poliglota, somando conhecimentos em inglês, espanhol e italiano. Atualmente é sócia proprietária da Vinheira Vinhos e Especiarias. E um dos seus fetiches é se envolver em projetos culturais, tá? Ocupando mais de 1,70 m dos nossos estúdios, ela está aqui no Lugar de Fala, Grace Moura. Grace, um prazerzaço te receber aqui no Lugar de Fala. Igualmente, Rogério, eu que agradeço. Nossa, eu já sei que esse programa vai ser sucesso. Já é, né? E é tão bom, eu me sinto honrada de participar de algo que está começando. E já está começando tão bem, você sabe que o negócio vai ter uma trajetória, né, de sucesso. Isso é ótimo. Que bacana. E como é legal saber que tem pessoas legais envolvidas, uma produção muito bacana, competente, com uma bagagem muito bacana. Eu tenho certeza que já é sucesso, tá? Já é mesmo. Olha, é certo que eu não vou entender metade do que você vai falar. Mas como eu falei que você é poliglota, que fala mais de um idioma, né? Tem esse conhecimento em inglês. Eu quero que você me responda, Grace. Quem é a Grace nos mínimos detalhes? Então, me responda. Who are you? Interrogação. Ok. Who is Grace? I'm a lover of God, of life. I'm a lover of people, of animals, and that's like the inner being. I like challenges. I like to look at life in a way that you always can learn something from the good and from the bad. And the most important experience that you have in life will always be related to people. Eu entendi people, entendi animais, algumas coisas. Assim, Grace, é interessante porque tem muita gente que acha que entende de inglês, assiste séries, assiste coisas e começa a ficar meio ali, acha que entende, né? Mas na hora que chocado com alguém falando inglês, acaba vendo que não é bem assim. Traduz pra gente. Eu ouvi animais, eu ouvi, afinal de contas, para quem não ligou a tecla SAP, o que a Grace falou? A tecla SAP foi ótima. Eu disse do que eu amo, assim, que geralmente é aquilo que nos move, né, por dentro, assim, o inner being, é o que você, é o seu core, que a gente costuma dizer assim, é o seu principal, é o seu coração, né, então eu disse que, claro, em primeiro lugar eu coloco a minha fé, assim, eu sou uma, né, eu amo a Deus, eu amo a vida, eu amo, claro, consequentemente eu não falei dessa forma, mas eu amo pessoas, eu gosto da natureza, de animais, de preservação, eu quis dizer nesse sentido, né? Então são as coisas que mais me movem, assim, quando eu digo me movem, são as causas sociais que eu me engajo, são o que eu me identifico, o que me emociono em vídeo, ou em foto, né, ou em algum relato. E às vezes você vai falar assim, nossa, mas você não falou nada do que você faz, né? Mas aí vem isso, você me perguntou em inglês e você, na verdade, fez a pergunta certa, né? Você falou, quem é a Grace, né? Porque a pessoa poderia perguntar, que é mais comum, o how are you, né? Que já é outro sentido. O how are you seria como vai você. Eu poderia só te responder, I'm fine, thanks, and you, né? Por educação, a gente sempre joga aquele e você, né? Sim. O automático. Pra conversa não morrer. Agora, a conversa de elevador, né?
A conversa de elevador, exatamente. Mas eu não te respondi, tipo, eu podia te falar, eu faço isso, né? Ou eu trabalho com isso. Mas é uma coisa interessante porque eu aprendi isso na língua inglesa. Aprendi isso quando eu estava experimentando meus, né, primeiros trabalhos fora do Brasil, e que foi na Austrália. E quando eu participava de entrevistas de emprego, eu me chocava com isso, né? Porque eu respondia, eu sou estudante, então eu falava, eu trabalho com isso. E aí ele falava, eu não perguntei o que você faz da vida, eu perguntei o que você é, quem é você, né? Isso porque até aqui no Brasil a gente costuma levar para nossa vida características da nossa profissão. Então, se o cidadão é médico... Na verdade, a primeira resposta é sempre essa. Ele passa a viver como médico, inclusive na vida pessoal. E lá, o que tu está dizendo é que eles querem saber, além da sua qualificação profissional, mais a essência do ser humano? Exatamente, assim, na verdade, quando eles te perguntam, eles são claros, assim, é como se o inglês fosse uma coisa muito categórica, né? Assim, se eu perguntei quem é o Rogério, você vai me falar, olha, eu sou um cara aí animado, sou autoastral, sou um cara que adora comunicação, isso eu tô falando de você, assim, né? Sim, sim. Do que eu já vejo, assim, um pouco do Rogério. Então, eu sou isso, eu sou. Independente se você continuar na profissão de jornalismo ou não, sendo locutor ou não, você vai ser o Rogério em qualquer lugar, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Se amanhã você for um pintor, um cabeleireiro, um engenheiro, você é o Rogério. Você vai estar manifestando o Rogério em diferentes profissões, né? Então, isso altera as coisas. Agora, aqui a gente tem sempre aquela mentalidade assim, eu sou médico. Não, você não é médico, você está médico. Eu sou jornalista, você está jornalista, né? Assim, isso pode alterar algo. Isso amanhã pode... não sei porque me veio à mente aqui agora, por exemplo, aquele velejador Lars Grael, né? O Lars Grael que perdeu a perna, né, Sim. no acidente com o tubarão. Então, assim, quem é o Lars Grael? Ele responderia, né, um homem apaixonado por velejar, pela natureza, pela solitude, né, assim, de gostar de estar naquele ambiente. Não deve gostar muito de tubarão. Não deve gostar muito. Mas, enfim, hoje ele não é mais velejador, né? Um acidente tirou isso dele, ou um competidor. De repente, ele até é o velejador, mas não um competidor mais. E aí, o que ele vai responder? Entendeu? Então, assim, quando a gente olha por essa perspectiva, eu aprendi muito isso lá fora. Porque era um vício até de linguagem que eu tinha, né? Daquela coisa de você já começar respondendo, eu faço isso. O primeiro lugar vem a sua profissão. Tanto que isso vai mudando, né? Que a gente muda as profissões e fala, agora eu sou o quê, né? E, bom, eu acredito que isso dá um norte melhor, né? Agora sim, Grace, quando a gente fala de experiência fora, o nosso estagiário aqui do nosso produtor, né? Estagiário do produtor, ele andou dando uma olhada nas tuas redes sociais e viu que tu é uma pessoa que gosta, né? Que definiu a sua imagem pública como reservada. Mas, estando fora, tendo mais experiências, tendo uma vivência maior do que de muita gente, né? Essa tal liberdade, como diria o SPC lá nos anos 90, como que tu casa esse teu lado reservado, né, junto com essa liberdade que acaba gerando muito assunto, né? As pessoas querem saber como é lá, como foi a Grace lá, ou por que foi, por que voltou. Como que você casa tudo isso? Então, eu acredito assim, Rogério, o que é seu, assim, de essência, né, que é o que eu acabei de responder, né? Em qualquer lugar que você vai, em qualquer país que você vai, é o que vai te tocar, é o que você vai se identificar ou não, né? Agora, existem, claro, perspectivas que a gente tem, ponto de vista que você sai daqui para morar fora no lugar, isso é completamente alterado, né? Às vezes é um hábito seu que muda, é um estilo de vida que muda, ou necessariamente até a sua mente se expande, porque é impossível, olha, qualquer viagem que você faça, qualquer contato que você tem com alguém, principalmente de uma outra cultura, é impossível isso não te expandir de alguma forma, né? É um universo que se abre para você e vice-versa. Então, assim, existem essas alterações. Por exemplo, eu diria, bom, na Austrália, eu fiquei apaixonada pelo fato de ver o quanto eles preservam, né, assim, a natureza para ele, o meio ambiente é uma coisa, assim, intocável, eles preservam tudo, você vê tudo, assim, de uma forma que você fala, meu Deus, eu tenho isso no Brasil, mas por que a gente não cuida, né? E uma perspectiva que mudou em mim, eu tô falando agora, né, o pessoal, foi o estilo de vida. Eu cheguei lá, eu tava com 98 quilos, né, meu número de calça era 48, bem apertado, assim, indo pros 50. E eu lembro que a minha mãe falou pra mim, filhinha... Lutando pra ficar nos 48? É a última sessão ali daquele, mas né? conseguia, mas assim, eu tenho lugar de fala, tá? Pra falar de peso, porque eu tenho 140 quilos. Eu tenho 140 quilos, então eu tenho esse lugar de fala. Distribuídos, mas assim, 1,90 m. Mas
número 48, mas você ainda vestia a calça em pé ou tinha que usar aquela estratégia de deitar para vestir a Não, calça? ainda Porque isso faz toda a diferença. Toda. Mas eu ainda vestia em pé. Mas enfim, para meu estrutura, né, de altura e do corpo, eu estava realmente, assim, obesa, assim, acima do peso. Então, eu me constrangei muito. Quando eu cheguei lá, que eu vi que o estilo de vida daquelas pessoas era comer saudável, era se cuidar, é todo mundo com a mochilinha no ombro, nas costas, né, independente para onde vai, no metrô, no carro, todo mundo tem um horário da academia, usa o intervalo de almoço para isso, e come bem, se cuida bem. Eu fiquei numa família grega, né, assim, de pessoas que eram da Grécia. Foi o lar que me acolheu para homestay. E aí que era mais, assim, isso era mais gritante ainda, o quanto eles comiam bem e se cuidavam. E eu me senti totalmente, assim, o ET da situação, sabe? Eu falei, não existe gordo nesse país, por quê? Porque a minha mente estava lá nos Estados Unidos, né? Tava lá na fast food do pessoal que infelizmente é uma reação automática, né? Quando você pensa nessas coisas dos Estados Unidos, vamos lá. era o oposto. Pensando de forma mais como, assim, como sociedade, né? Uhum. Tu acha que o pessoal tem lá essa liberdade para conseguir encaixar dentro da sua agenda? Assim, pode se tornar até, sei lá, quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Mas pensando da seguinte forma, o pessoal lá consegue se cuidar mais, porque quem sabe a forma de trabalho, os contratos de trabalho, os patrões são mais flexíveis para, às vezes, deixar com que o pessoal vá. Porque aqui no Brasil tem essa sensação que a pessoa não tem hora para treinar. Dependendo do horário que o cara entra no trabalho ou sai, não sobra tempo, né? Será que é a sociedade que pensa já diferente, já vem de cima para baixo? Sim, eu concordo que vem de cima para baixo. Primeiro que eu acho que cultura é uma coisa que influencia muito, né? Assim, lá de modo geral, assim, é o que eu disse, assim, quando você olha o estilo de vida deles, buscando algo mais saudável, e aí já associando essa coisa de uma ligação, assim, com o meio ambiente, com usufruir da saúde, isso já influencia. E segundo, que é o que você falou, a estrutura de sociedade deles não é como a nossa CLT aqui, por exemplo. Então, você não tem necessariamente o horário comercial, não é necessariamente das 8 às 6, entendeu? Existe uma flexibilidade tanto em horário de saída quanto de entrada quanto de saída, e a maioria dos trabalhos a gente chama de shifts, né? Você coloca lá quantos shifts você quer fazer essa semana, por quantos dias você vai trabalhar essa semana. Então, ou seja, você ganha pelo que você trabalha. Não é uma coisa fixa, não é um salário mês, entendeu? Assim, se eu falar que eu trabalhava num cinema, né? Assim, eu trabalhei de tudo lá. Jogo de rugby. Tipo lanterninha, assim? Não, no cinema a gente fazia de tudo. Inclusive cinema check. Essa função se chama cinema check, né? Que é quando os filmes começam e a gente entra pra checar o som, ver se a imagem tá boa. Você assiste ali uns 10 períodos de filme. O pessoal já não começou a se bulinar antes de começar o filme. Já começa antes, enfim, né? Mas, então, eu fazia de tudo. Só que aí, eu encaixava isso no meu ritmo do estudo, né? Então, eu tinha que encaixar, assim, quantos shifts eu vou trabalhar essa semana. E realmente, o que você falou faz toda a diferença. Porque, infelizmente, o que eu vejo aqui no Brasil é que a nossa alimentação é pobre. A nossa alimentação, a base da alimentação do brasileiro é carboidrato. Mas assim, é sempre o amido. Se você vai para um acesso... arroz, né? Arroz, macarrão, feijão. Não, tá ótimo aí, mas eu digo assim, a gente não tem acesso, Rogério. Por exemplo, eu lembro que, vivendo como estudante na Austrália, eu tinha um padrão de vida melhor do que eu tenho agora. Padrão entendeu? de vida, peraí. E eu digo padrão de vida assim... Estamos falando de dinheiro ou estamos falando de felicidade de conseguir encaixar as coisas dentro do seu dia? Estou falando de encaixar nos dois. Por exemplo, como estudante, eu tinha... Claro, né, eu era privada em algumas coisas, porque eu era uma estudante imigrante, mas eu tinha acesso a um transporte público que facilitava a minha vida de todas as formas, né? No mercado, quando eu queria comer algo orgânico, algo mais saudável, porque eu perdi quase 22 quilos lá na Austrália, assim... E justamente por isso eu tinha acesso a um legume. Só com alimentação? Alimentação e muita academia, né? Assim, mas eu digo... Mas eu digo sem intervenção nenhum médica. Isso, sem nenhuma. Eu tive essa intervenção de... né, o dono da casa... ele olhou pra mim assim, ele falou assim, seu rostinho é tão bonitinho. Como quem diz assim. Mas o terror do gordo é isso, né? Não, e o pessoal tem um preconceito, não um preconceito, mas uma frase pronta. Você está pesado, mas o seu rosto é bonito. Tá bom. Então, aí o que ele fazia? Ele falou, vou te ajudar. Assim, não sei nem se cabe eu falar isso aqui, mas tipo, um estilo, por exemplo. A minha vida no Brasil era muito pão. Então, quando eu cheguei lá, eu não tinha o pão francês, mas eu tinha os outros pães que a gente chama de toast. Então, eu comia, assim, 6 toasts no café da manhã. Né? Eu comia... O pão australiano que ele serve no Outback, tem lá? Tem, é maravilhoso. Ótimo. Então esse é um pão saudável. Que é o pão e aí preto, depois, né? O pão preto, depois é que você vai... Mas lá é muito mais acessível do que aqui. Então, eu lembro que eu comia o quê? 2 toasts com... no Outback, né?
Mas O problema, e aí o assim pão é mesmo. saudável, aí mistura com a costelinha, com barbecue Não, e mas tudo mais. é tudo gostoso, mas assim, é válido. No equilíbrio, tudo é válido, que é uma coisa Sim, que eu sim. aprendi, né? Mas enfim, então esse homem olhou pra mim e falou: Meu Deus, essa menina come 6 toasts no café, né? Que Mas eram 2 com peraí. ovo, 2 com queijo, e um com geleia e um com Nutella ou peanut butter. Tá falando 6 pães, que tamanho que é o pão? O toast é nosso pão de forma aqui, como se fosse o toast que a gente faz na Caramba, você comia macarrão. 6? Então, escuta, aí ele pegou e falou: Ó, 2 sem manteiga. Aí eu fui numa época que tava muito frio, tipo, eu fui em Ah, junho. E aí ele me colocava um moletom e ele falou: vou armar o alarme da casa e você vai correr no parque, porque lá fora tá frio. Ou se você corre, você morre de frio. E eu só caramba. abro esse alarme daqui 1 hora. Então, assim, ele fez coisas que no início eu achei muito drástico, e eu chorava, eu entrava em pânico, eu ficava com raiva, né, de tudo, assim. Eu ficava com raiva, eu falei, nossa, será que eu preciso disso, me encaixar Tipo nisso? o treinador Mas do isso Rock foi... Balboa. Exatamente, mas assim, por que que eu comento sobre isso, Rogério? Porque isso me definiu. Assim, sinceramente, existiu uma Grace antes, Definiu. tudo, minha autoestima, minha Definiu segurança. persona ou definiu o corpo? Não, definiu persona também, entendeu? Porque eu aprendi, né? Foi uma coisa que eu aprendi, você tá entendendo? Em qualquer lugar que eu vou hoje, eu voltei pro Brasil hoje, eu continuo com o mesmo procedimento. É algo que se tornou parte de mim. Não Peraí. é mais aquela coisa de mudança de hábito, né? Deixa eu então te perguntar uma coisa. Eu vejo hoje que a Grace, ela é uma pessoa muito à frente com relação ao pensamento do que a média no Brasil. A Grace, com relação ao geral, né? Visão de mundo e tal. A Grace só conseguiu isso porque foi para fora? Ou a Grace, antes de ir para fora do Brasil, ela tinha essa visão, tinha esse pensamento? Eu te pergunto assim porque isso gera uma discussão de sociedade. Será que precisamos Então, evoluir? eu tenho que ser sincera. É tudo que eu quero. Você está no lugar de fala. Justamente para isso. Justamente porque eu saí. Se eu tivesse continuado aqui, eu não teria mudado nesse pensamento, não. É o que eu te falei, assim, o lugar te proporciona uma motivação de vida, o lugar te proporciona facilidades, aquele contexto de social, como eu te disse, assim, você pode 4 horas da manhã fazer uma corrida na praia, ninguém vai te estuprar, ninguém vai te assaltar, né, assim, existe segurança. Se você for 5 horas da manhã, tem lá uma piscina que a prefeitura dispõe para a sociedade, uma piscina de água salgada, eles pegaram um pedaço do mar, né, na região de Sydney, e quem já foi lá provavelmente sabe, as piscinas são um sucesso, né, é maravilhoso na área de Bondi. E você pode ali, de repente você paga uma mensalidade, acho que é de $10, $12 por mês, você tem acesso àquilo. Então, assim, as academias são super baratas e acesso às melhores academias, e elas têm preços, assim, extremamente acessíveis. E a parte do mercado, que eu acho que esse é o principal, sabe, Rogério? Assim, hoje aqui, se uma família for comer algo orgânico, as castanhas, for substituir ali o amido por as coisas de soja, dá uma feira de uma família. Assim, um dia eu fui fazer uma compra para mim do que eu realmente queria comer, tudo saudável e coisas mais orgânicas, deu 600 e poucos reais. Eu falei, meu Deus, isso é a feira de uma família. Uma família de 3, 4 pessoas, brincando, né? Sim. Assim, então, começa daí. E aí você tá no mercado lá e que você tem acesso a um pão de uma melhor qualidade, sabe? Uma bolachinha de arroz. Eu tô falando, assim, de coisas mínimas, mas que altera a sua rotina, entende? Assim, tudo. Então, eu acho que isso contribui. Então, se você me perguntar, você conseguiu isso porque você morou fora? Sim, absolutamente, porque eu morei fora. Assim, dentro do meu padrão de vida aqui antes, eu não teria acesso às comidas aqui, seria tudo muito caro, né? Uma academia muito boa seria muito caro. Sim. Hoje, até que deu uma amenizada. Hoje eu percebo, assim, que existem as franquias. Isso, popularizou, entendeu? A ideia, hoje eu consigo ter uma personal, não abro mão dela de jeito nenhum, assim, né? Eu vi que realmente faz toda a diferença pra mim. Meu rendimento com uma personal é 3 vezes mais do que eu indo pra academia todos os dias, e nunca treinando o que precisava. Então, eu digo a partir daí. Então, se você me perguntasse o que mudou no contexto de vida de interior em mim, de pensamento, foi isso. É uma coisa que eu aprendi, que se instalou na minha vida e que eu voltei de lá. Desde que eu voltei de lá, eu mantenho. Tá. Para você que chegou agora, ou para você que ligou agora, ou que, sei lá, tem alguém assistindo e você chegou agora aqui no nosso bate-papo, esse é o lugar de fala, nós estamos recebendo a Grace Moura. E aí você às vezes pegou só esse recorte e fala, poxa, mas estão falando que lá fora é tudo melhor do que aqui? Eu queria que tu falasse, né, se foi essas situações as melhores, ok, mas que tu relatasse o que tu viveu de legal lá e também de pior. Porque tem gente que sai daqui e fala, não, lá é as mil maravilhas fora do Brasil, e nem sempre, né? Tem coisas que aqui é melhor? Assim, com certeza, Rogério, eu digo assim, o seu equilíbrio,
assim, o seu ponto de vista, o seu jeito de ver as coisas, se você mantiver ali um equilíbrio, uma sensatez, é onde você encontra, assim, a solução, entendeu? Assim, seja lá ou seja aqui. Mas como que eu vou ponderar isso? Numa balança, eu diria assim, seja Estados Unidos, seja Austrália, né? Ou eu acredito até mesmo Europa, qualquer lugar que você vai morar fora. Se você não sair daqui com um visto, se você não for contratado por uma empresa de lá, vamos supor, uma área de jornalismo ou um trainee de um banco, alguma coisa assim, você vai estar subjugada, você vai ter que se encaixar a um emprego de, vamos dizer assim, de uma baixa renda, né? Ou um subemprego, visto lá. Sim. Que é a vida dos latinos, né? Então, por exemplo, assim, durante um tempo... O pessoal até fala nos Estados Unidos, isso é serviço de latino, eu não faço. Sim, muita gente faz. Na verdade, o brasileiro e o latino em si, ele se destaca tanto na cultura americana por isso. Porque, vamos falar, eu não sei, né, pretendo não ofender ninguém aqui, mas vamos falar de um jeito mais chulo, porém real, é assim, o americano não está disposto a fazer o que a gente tem que fazer. Entendeu? Porque ele tem lá uma qualidade de vida diferente da nossa. Tá, então, assim, você sai daqui desesperado por um trabalho, você vai ganhar em dólar, seu olho já cresce, você já se anima, você sai do seu contexto de vida. O Rogério aqui lavaria privada? O Rogério aqui faria 4 empregos no dia? Mas isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Aí chega lá, o brasileiro faz isso. O brasileiro faz isso lá porque chegou lá e descobriu que o mundo não é cor-de-rosa e tem que fazer para ganhar dinheiro. Será que se ele fizesse aqui, trabalhar essa quantidade de horas aqui, fizesse tudo aqui, será que ele também não romperia, cresceria, conseguiria adquirir as coisas? Então, infelizmente, será que é mais mentalidade de ir para lá do que não, que aí fato... é uma estrutura realmente de governo, de sociedade. Porque, assim, infelizmente aqui, se você fizer um trabalho de limpeza, faxina, fazer unha, ou qualquer um desses trabalhos, né? Como eu disse, eu não tô menosprezando nenhum deles, Sim. eu tô falando a diferença de ganho, tá? Você se não você vai faz isso aqui no capitalizar. Brasil, se você faz isso aqui no Brasil, você não consegue se capitalizar para andar de uma SW4. Mas se você tá lá em Miami, e eu, né, morava na casa de uma prima minha, eu tive essas experiências, eu viajei em vários lugares dos Estados Unidos, mas eu fiquei um tempo maior em Miami. Inclusive, na época, eu fui até para ajudá-la com essa questão de ela falou, meu marido viaja muito, vem para cá, já que você tá precisando também, eu tô querendo, você faz inglês. Então, eu fui para meio que, tipo assim, vem para cá para você andar com os meninos de carro, passear com eles e morar aqui comigo e fazer companhia. E nisso, eu percebi o quê? Que a faxineira da casa andava de SW4. Assim, não tô falando nada... Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? É que onde eu vou ver aqui no Brasil uma pessoa que trabalha na área da limpeza ter acesso a um carro com o conforto daquele? Tudo bem que ela já tinha, 5 anos de Estados Unidos. Mas ainda assim, fala pra mim se aqui no Brasil você pagando aluguel, ou você tentando uma moradia, mantendo os seus filhos numa escola, você vai conseguir andar num carro confortável, num carro de luxo, né? Não é nem confortável, vamos colocar essa na categoria do Brasil. O Diese fala que tudo que tá ali na Constituição, que o Brasil tem que ter acesso, alimentação, cultura, transporte, saúde, tudo aquilo que o brasileiro tem direito está na Constituição. O salário mínimo para ter acesso àquilo teria que ser na faixa de quase R$4.000, salvo engano. Faz sentido, bem lógico. E hoje o salário mínimo é 1.045. Isso, né? 1.049, acho. Tá nessa faixa, menos de 1.050. Então, mas vamos lá. Mas será que aqui no Brasil essa pessoa se submeteria a trabalhar como trabalha lá? O pessoal trabalha muito mesmo, de fato? De fato. Nos Estados Unidos? De fato, com certeza. Assim, tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos. Assim, eu diria assim... Você não junta dinheiro na Austrália. Você vive bem. Você consegue um padrão de vida ali legal, confortável, de viagem, de se divertir, de ir no Opera House, de ter acesso a várias coisas bacanas. Nos Estados Unidos, não. Você ganha dinheiro, que é o que as pessoas fazem. É o que as pessoas... Eles ganham lá, investem aqui, compram apartamento aqui, compram imóvel aqui. Ou seja, você se capitaliza, né? Europa, da mesma forma... Né? Tinha uma amiga minha que ela foi trabalhar de ajudante, cuidadora de idosos em Londres, né? E aí eu tô falando de 7 mil euros no mês. 7 mil euros no mês hoje te dá quase 17 mil reais. Se eu não me engano, acho que o euro tá 6,04. Então, assim, esse salário aqui no Brasil seria não de um cuidador de idosos. Entende o que eu tô te dizendo? Sim, assim, sim. Então, assim, por que ela se submete lá a tanta jornada de trabalho assim? Porque existe a motivação do ganho. Na verdade, para você largar o seu país, sua cultura, sua família, né? Porque aqui você é um cidadão. Aqui eu sou Grace, eu sou uma cidadã brasileira. Eu tenho meus direitos. Quando você vai para um país fora, você é um imigrante. Você é um número, entendeu? E, assim, e na maioria das vezes você é um imigrante ilegal. Ou seja, você fica até de boquinha calada. Porque é muito raro chegar lá e falar que tem aqueles que estão lá, tudo normal, né? Assim, okay, né? de acordo com a lei. Então, assim, mas o interesse principal é a capitalização. Mas tu fala tudo isso e vai ter quem assista e às vezes tá com aquele pensamento e vai dizer, poxa, eu vou para fora porque é melhor do que aqui.
principalmente quando se fala em dinheiro. Aham. Conta pra gente, tu foi legalizada ou tu entrou pelo México, clandestina, travessia pelo deserto, essas coisas? Vale a Não, pena, vale a então, pena. eu Hein? fui para a Austrália, eu fui como estudante. E aí, no visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas por semana, né? Então, você sabe que aquele é o seu ganho. Ah, você, Grace, ficou trabalhando só 20 horas por semana o tempo todo? Não. Então Não. temos uma contraventora aqui Não, o australiana. que aparecia de shift eu queria, eu pegava, né? Assim, eu já trabalhei no cinema das 9 da manhã às 11 da noite. Eu abria e fechava o cinema. Quando era Natal e Réveillon, principalmente, você ganha o dobro, o shift é mais caro, feriado, datas assim. Então, você pega de tudo. Você tá ali, você é estudante, você quer curtir, você quer fazer uma viagem, de repente, sabe, para conhecer outra parte da Austrália. Igual eu falei, tô em Sydney, mas eu quero ir lá pro norte, eu quero ver Queensland, né? Então, você começa a juntar dinheiro, assim, são as motivações, Sim. entendeu? O que eu falo, Rogério, assim, né, assim, minha opinião, claro, eu tô aqui para dar a minha opinião, Sim. né? Qualquer pessoa merece fazer uma viagem internacional, merece ter uma experiência fora, eu diria dessa forma. Assim, eu digo merecimento, porque não tem como isso te fazer mal em hipótese nenhuma, não tem como isso te ser prejudicial em nada, assim. Eu tô falando de crescimento, amadurecimento, experiência de vida, tudo, num pacote só, entendeu? Eu acho que só poderia fazer mal se for com tudo pago no cartão e no dia da fatura do cartão o dólar. Sim, porque aí eu vou falar desse outro lado. Esse desespero de viagem, assim, me deu um descontrole durante um bom tempo da minha vida na área financeira. Morando aqui e indo viajar pra lá. Sim, por quê? Porque aí ganhando eu peguei... real e viajando Exatamente. em Então, assim, aí eu tinha um cartão com um limite maior do que eu ganhava. Pensa, daí já começou, vai dar M, né? Vai dar M esse negócio. Entendeu? Tem um limite que me proporciona uma coisa maior. Você chega lá, você compra em dólar, a conta vai chegar para você, tem um IOF para você pagar. Então, assim, o problema, às vezes, das viagens é só essa questão do descontrole. É um excesso de um empolgamento, de uma motivação, de um pensamento de compra, que você acha que você vai morrer, que você nunca mais vai voltar lá naquele lugar. Então, eu vou comprar tudo que eu posso agora. Eu quero eletrônicos, eu quero cosméticos, quero perfumes, quero relógios, óculos... Então, assim, isso tudo gera na pessoa, às vezes, um deslumbre. Porque, sinceramente, a primeira viagem que você faz, quando você sai do Brasil... se você tem aí já uma idade de adolescente para frente, eu diria não tanto as crianças, mas você se deslumbra com isso. Com a facilidade, com o acesso que você tem, com a diferença de preço, entendeu? Mas, assim, é necessário a pessoa ter uma coordenação, sabe? Hoje eu entendo. Se hoje eu fosse começar minha carreira internacional com a maturidade que eu tenho, com a vivência, eu falo, ai, meu Deus, eu ia aproveitar muito mais, né? Mas tudo bem, tudo faz parte do pacote. Então, assim, os erros que eu cometi, descontrole financeiro, que é uma coisa que eu indico para todo mundo, assim, né? Cuidado, sabe? Se planeje, se programe, né? Tô falando de erros meus, tô falando de consequências que eu fiquei pagando por anos, né? De retorno de viagens. Outro ponto que eu diria, você falou, o que pode ser negativo? Cuidado, assim, sabe? Cuidado com o que você sacrifica aqui para ter uma vida lá fora. Viajar é uma coisa, você falar, eu vou me mudar desse país é outra. Eu respeito a decisão, a motivação. Ninguém sabe o que leva uma pessoa, às vezes, a largar a família aqui e ir para lá e falar, não, vou lá para tentar uma vida melhor para eles. Mas, assim, cuidado com isso, entendeu? Assim, tem muita armadilha nisso daí, tem muita coisa que vai, assim, destrói a sua família, sabe? Você abandona um filho numa idade que ele precisava de você, mas porque eu vou estar lá e vou mandar presente para ele. É a mesma coisa que você faz aqui, né? Você vai pra rua ganhar, para comprar presente do seu filho, é a mesma ausência, só que é uma ausência ainda mais distante. Então, existem muitos pontos negativos. Eu diria assim, invista em você. Se hoje você falasse, o que você fala para uma pessoa investir? Invista em você, conhecer uma outra cultura, invista numa viagem internacional, invista em moeda estrangeira, é uma coisa que eu aprendi, assim, inclusive com um amigo meu que é investidor, né, dessa área, e que ele nos ensina isso, assim, invista, não fica só com todos os seus recursos no Brasil, sabe, só na moeda brasileira, dependendo só do que acontece na nossa economia. Essas coisas nos aparecem depois que você viaja, né? Um outro amigo meu na época que estava em Miami, ele falou, Grace, abre uma conta para você aqui, ó, você vai receber um crédito tal, essa conta vai te gerar um benefício tal, você já está com passaporte, na época o meu era B1 e B2, né? O que era de turismo. O que é o passaporte? É a categoria de turismo. Tipo banana de pijama, B1 e B2? Não. É turismo e trabalho, né? Então, assim, são coisas que você vai descobrindo. Você tá lá, você fala, poxa, eu tenho esse benefício. Mas, assim, não faça disso só uma viagem de, tipo... o puro lazer é ótimo, o puro lazer faz parte, né? Você está fazendo bem para você. Mas tente também engajar algo que você aprende, entendeu? Assim, que isso te acrescenta. Por exemplo, se você vai para estudar inglês, para de andar com brasileiro lá fora.
Assim, entendeu? Não deixa a sua língua. Eu conheço pessoas que vão para os Estados Unidos, moram lá 12, 15 anos, não falam inglês. Porque tá dentro de uma bolha de Tá dentro da brasileiros. bolha, fica na turminha dos brasileiros, não quer conhecer outras pessoas, não quer. Sabe, assim, se a ideia é você se expandir, rompe com isso, né? Então, assim, vai no país, tenta aprender o máximo daquela cultura, tenta aprender o máximo da língua. Eu lembro quando eu fui para o Senegal, foi por uma viagem missionária, né? Assim, foi algo relacionado a parte do que eu fazia na igreja, né, da parte de missões. Foi um choque, claro. Estamos falando aqui de Miami, Austrália, e de repente você fala Senegal. Muita coisa acontece, assim, nós estamos falando dos opostos agora. Mas eu lembro que com 2 semanas que eu estava lá, eu já estava começando a ter uma fluência no francês. Eu comecei a ir pra padaria comprar o pão, eu, né, me vesti do jeito que tinha que me vestir para andar no meio dos muçulmanos. É só e fazer eu biquinho tentei mesmo? É só falar um pouco. Oui, oui. o chocolate. Je ne parle pas français. Quando alguém complicava que eu não entendia, eu falava je ne parle pas français, né? Je ne parle pas. Aí você faz uma cara simpática, assim, né? Uma coisa que não choca, né? Mas, enfim, então, de todos esses lugares eu tentei absorver, assim, tudo, sabe? Aprender algo, assim. Primeiro porque é educado, né? Você chega num país, assim, você mostra que você tá ali aberto para conhecer aquele lugar. E não diria só, não vamos ficar focando, por exemplo, só Estados Unidos, Miami, tudo bem, a língua inglesa, país de língua inglesa, tanto na Europa quanto, né, nos outros continentes, ótimo. Mas, assim, tente ir também para outros lugares, sabe? Existe muita coisa interessante, assim, não importa a idade que você esteja, Rogério, eu diria assim, vale a pena algo que expanda você como ser humano. E é isso que acontece com experiências internacionais. Isso te expande como ser humano. É impossível você voltar retraído ou do mesma assim, estrutura de pensamento, entendeu? Assim, quando eu te pergunto com relação a voltar retraído, né? Tu falou de voltar retraída, de a mente se expandir. Eu quero até, e tu falou de educação financeira, eu queria até abrir um parênteses, porque, vamos lá, tu aprendeu coisas fora que aqui tu não teria aprendido. E tu pagou por anos, né? Por isso, né? Imagino que, como tu falaste, o rombo financeiro deve ter ficado ali. Lá fora, a questão de educação é tão diferente daqui? As pessoas aprendem coisas que a gente vai aprender quanto adulto na escola? Tu chegou a sentir nas crianças esse sentimento de estarem mais evoluídos que nós? Eu não posso afirmar isso assim 100%. Eu acho que eu estaria sendo injusta com o Brasil, né? Assim, Não, eu falo assim porque a gente sempre é aquele negócio, o país do futuro, mas esse futuro não chega. Infelizmente, assim, eu acho que o nosso maior prejuízo como nação é realmente na área da educação. Eu acredito nisso. Por não investir, escolas não falam de educação financeira. A gente cresce achando normal juros. O brasileiro é o povo que paga mais juros no mundo, na face da terra. A gente acha normal. A gente paga imposto sem entender por que se paga. A gente adora a compra parcelada. A gente adora entendeu? Assim, tudo é embutido. Não, tá aqui uma super facilitação. Então, são coisas que se você vê em outras culturas, sim, as crianças com 5 anos de idade aprendem sobre matemática financeira. O que são Japão, juros compostos? Exatamente. O Japão, a partir dos 5 anos de idade, eu posso estar aqui, querer até confirmar essa informação, mas eu lembro de uma matéria, de um estudo que eu estava fazendo sobre isso, e eu acho que a partir dos 5 anos de idade, você estuda sobre juros compostos. Por que o número de pessoas que se formam em matemática, física, área da tecnologia, na Ásia, é incomparável. Assim, eu acho que é um crescimento de quase 70% de diferença no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não investe nesse ponto. Entende? Então, assim, Sim. Realmente eu acredito que essas coisas, por acesso, elas despertam mais em quem está lá. Entende? Olha, Mas, assim, com certeza, a gente tem um padrão, quando eu digo assim, de... A nossa CLT, a nossa Constituição, ela não é ruim, Rogério. Ela só precisava ser cumprida. Entende o que eu estou te dizendo? A gente tem muita coisa bacana no Brasil, a gente tem muita coisa bacana. A versatilidade, a criatividade, o potencial do brasileiro é algo que se destaca. Infelizmente, o que nos mata? É isso. É uma educação que mais nos condiciona a um lugar, assim, de comodismo, entendeu? Do que de empreendedorismo, do que de alcance, do que de viver. Por exemplo, hoje no Brasil, assim, mais uma vez eu vou falar, né? É só minha opinião, a pessoa tem total liberdade para jogar isso no lixo, tá? Não tô, assim, ofendendo ninguém. Mas, assim, hoje, no Brasil, se a gente colocar como ápice de algo, de uma vida super boa, é um concursado público. Nossa, o cara tá no concurso, ele tá feito, ele ganha aí seus tantos mil, e não sei o quê, estabilidade, segurança, entendeu o que eu tô te dizendo?
Isso eu tô falando de uma massa esmagadora, assim, que quer aquela visão. Por quê? Porque realmente o sistema de empreendedorismo no Brasil, ele filhinho, você tem que ser um leão. Você tem que partir para cima, assim. O negócio não facilita. O que já lá fora, às vezes, te impulsiona mais, entendeu? A independência, né? Aquele ditado de matar um leão por dia, difícil não é nem matar o leão, é achar o leão. A coisa que achou é fácil. Para você que está assistindo e vendo essas duas taças, esses guardanapos e esses queijos em cima da mesa, já a gente... a Grace, ela mexe com vinho, boca, né? aqui. E vinho combina... A Grace hoje vem com o desafio de me ensinar a degustar vinhos com queijos, por isso que ele está aqui. Já a gente vai... Vamos parti-los, né? O hashtag partiu o queijo. Agora, Grace, o nosso o nosso estagiário, ele fazendo pesquisa nas suas redes sociais, ele conseguiu, eu vou transcrever aqui exatamente o que ele escreveu, tá? Abram-se aspas. Nota-se que ela tem um apego desenfreado por cachorros, né? Os perros, né? Os cachorros, né? Haja vista as fotos de carinho que ela exibe no feed, fecha aspas. Como que é a tua relação com o cachorro? Eu diria que não é só com o cachorro, assim, eu diria que, assim, é porque eu não posso ficar repostando isso, né, tipo assim, no meu feed, mas se você for lá olhar no meu Instagram, assim, salvos, não tem a parte? Tem. Então, assim, todos os meus salvos são, assim, de bicho, sabe, assim, de coisa da natureza, assim, eu me encanto com isso. Rogério, eu acho que o mundo... Eu falo a figura do animal porque é o mais comum, né? O animal mais doméstico, próximo de nós, assim, é o gato e o cachorro, né? Pelo menos na nossa cultura. Sim. Mas me encanta, assim, é um amor desinteressado, é um amor altruísta, o animal é grato, o animal, se você tá fedido, bonito, rico, pobre, sei lá, de qualquer jeito, se você saiu agora e voltou só no final do dia, se você saiu agora e volta daqui 5 minutos, é uma reação, assim, de afeto, né? Que não se compra, entendeu? Assim, ele não tá ali por nada a não ser você, né? Então, esse é o meu ponto. Você me perguntou por que eu tenho essa relação com os animais, é isso. Mas não seria só essa questão do cachorro. Realmente, assim, eu me envolvo com projetos, eu procuro divulgar causas sociais, o meu Instagram inteiro, eu sou conectada com várias pessoas que lidam com a parte de justiça na área de apelo, né, pelos animais. Eu realmente eu perco o sono se eu ver uma notícia de alguém que estuprou uma cadela, assim, isso pra mim é inimaginável, o número de vezes que acontece, assim, Não, zoofilia, parece uma coisa... surreal, mas aconteceu com um vereador, por favor, Novas. eu não ia nem tocar nossa, mas já que você tocou, adorei você tocar, adorei. Aconteceu com um vereador, como é que Sim, entendeu? Não, então, assim, eu acho assim, olha, ninguém é obrigado a gostar de cachorro como eu gosto, sabe? Se você for na minha casa e fala, Grace, menos, não tô afim, eu faço de tudo, eu quero te receber na minha casa, se você não quer, eu dou um jeitinho nos meus cachorrinhos. Tem? Eu tenho 6. Eles são todos adotados, enfim. Mas amo. Mas os cachorros da Grace, eles só... Porque eu tenho lá em casa uma cachorrinha que ela não late, ela te julga, né? Ela olha assim, ela olha com a cara assim de que fala assim, ó, você fez errado. A sensação que dá é que eles só falta falar. A sensação. E na verdade eles só não falam. Mas assim, gente, é lógico, assim, olha, a gente tava falando disso, o que me encanta? Quando você vê, eu tenho um livro que chama Amizades Improváveis, em inglês ele chama Unlikely Friendship, né? Acho que ele já tá indo pra 2ª edição. É uma fotógrafa do National Geographic que montou esse livro, ela saiu viajando e ela pediu para as pessoas, olha, se você tem um caso inusitado aí de animais que se conectam, né, manda para mim e tal, e ela montou esses vídeos. Eu sou apaixonada nesse livro. Que é o caso, às vezes, de um urso com um cachorro, que é uma leoa com um elefante, é um golfinho com um cachorro, é um peixe que faz amizade com um gato. Não me pergunte como, assim, se você vê a história do livro e essas pessoas relatando isso, você fala, meu Deus, tem muita coisa ali que dá pra gente aprender, né? Tipo assim, como é que raças e espécies opostas conseguem se conectar num afeto e às vezes o ser humano... Não aceita diferenças, né? Pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Assim, desculpa entrar nesse ponto, mas é exatamente o que você falou. Assim, como é que a gente tem barreira com o outro porque o outro pensa diferente da gente na área sexual ele por causa de esquerda e eu sou de direita. Já começa daí, entendeu? Porque eu não gosto da religião dele, porque eu não gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ela pensa. Então, assim, a gente, da mesma espécie, né? Somos da mesma espécie. Sim. A gente coloca barreiras que você vê um animal, às vezes, quebrar uma cadeia alimentar por um determinado outro vínculo e se conectar aquilo de uma forma muito superior, entendeu? Então, assim, por que você gosta de bicho, Grace? Porque eu acho que tem muita coisa para aprender ali, entendeu? Ninguém é obrigado
a gostar como eu gosto, eu respeito quem não tem tanto... Ai, você beija, você pega seus cachorros, sim, eu faço tudo isso. Mas, assim, maltratar, não. Eu realmente julgo um ser humano que tem coragem de fazer uma maldade com um animal, seja ele qual for. Seja um cavalo, seja, sabe? Então, é por aí. Esse é parte do que eu te respondi no início né? Dos animais. Agora é interessante, assim, eu particularmente, acho que o acordo do ser humano, né, do homem, Homo sapiens, com os cachorros, principalmente, foi o melhor acordo da história. Porque a gente dá... Não, assim, você é a exceção. Entendi. Mas o restante, nós damos para os cachorros o tempo que sobra, o dinheiro que sobra, né? Porque se você for cortar, você vai cortar do cachorro. Assim, o lugarzinho que dá, você... Assim, o que sobra, nós damos para eles. E em troca, Grace, eles nos dão tudo. Concordo. Tudo, eles dão tudo, assim, foi o melhor acordo que nós tivemos. O acordo desleal, né? O acordo injusto, não, né? eu falo Só uma assim, parte ganha. Só uma parte ganha. Uhum. Agora, o gato já não dá tudo, né? O gato já é... Aí eu já não sei te falar. Eu tive excelentes experiências com alguns felinos e com outros já não. Eu acho que é uma questão de interação, né? Será? Eu acho. Acho que é uma questão de interação. Assim como tem gente que se interage melhor com peixe, com gato passarinho. Gato é povoado, né? Ele sai, dá um rolê. Não, eu conheço outros que é totalmente o ficam. oposto. Ficam, não sai de jeito nenhum, né? Mas falando de animal, engraçado que o pessoal quando vem pro Brasil, o pessoal desce, né, em Congonhas ou no Rio de Janeiro e fala assim, onde está a Amazônia? Achando que é do lado, né? E na Austrália, assim, canguru anda na rua mesmo ou não? Tem um lugar reservado? Não, a gente sai daqui com essas mensagens aí, com essa ideia. Vou lá ver canguru. Então, você vai ver canguru ou no deserto, na parte, no centro, né, ali da Austrália, na área desértica mesmo, ou dentro do zoológico. Você não vai topar com eles em Sydney, na rua, assim, você não vai andar com eles, entendeu? Assim, não é dessa forma, né? Então, assim, realmente, você tocou num ponto interessante, porque é um pouco da nossa... Assim como os outros têm ignorância quanto ao nosso país aqui, a gente tem ignorância quanto aos outros lá, né? Não, e ignorância não só de um país para o outro. Como o Brasil é um país continental, isso acontece dentro do Brasil. Eu sou do Rio Grande do Sul. Quando eu vim para Goiás, o pessoal... Um parente meu falou assim, poxa, mas lá é complicado, lá as vacas morrem de sede. Eu falei, não, isso acontece num pedaço do Nordeste, no sertão, né? E aí, é que tem muita gente que acha que passou de São Paulo para cima é tudo Nordeste, né? Entendi. E aí, mas enfim. E aí também vai pro BBB um anapolino, 2 goianos, na verdade, né? Vão para lá e acabam fazendo o quê? Vira uma dupla Os Bastião. E eles falam, assim, aquele estereótipo, aquele modelo do interior, da roça, só que Goiás não é isso. Goiás não é só isso. Goiás tem tecnologia, Goiânia é uma selva de pedra, muita tecnologia envolvida, indústria, a noite de Goiânia é um negócio fantástico, a boemia, mulheres bonitas, olha, é um negócio espetacular. Isso, a área gastronômica, o turismo, Perinópolis e Caldas Novas tem resorts, olha, tem resort em Caldas Novas que está entre os 10 melhores do mundo, né? E aí o pessoal vai para lá e será que o pessoal está explorando de uma forma... eu não sei, eu fico medo até de falar besteira, sabe? Porque será que é a jogada ensaiada ou será que é a visão que lá fora eles têm do Brasil? Será que é a mesma visão que o Brasil está tendo de Goiás agora? Por conta desses 2 rapazes goianos lá no... Agora não saiu, né? Que estavam no Big Brother? Quebrou a dupla, né? Porque até isso gerou. Bom, eu vou começar te respondendo assim, do macro pro micro, assim, para até chegar aqui, né? Realmente, assim, estereótipos eu acho que é uma coisa que é inevitável, né? Mas, assim, não são inquebráveis. Eu acho que aí vai depender do nosso grau de interesse, de esforço em cima daquilo, né? Por exemplo, por anos lá fora, não vou dizer que já tenha acabado, mas por anos, a imagem gritante da mulher com fio dental e da bunda da mulher brasileira era uma referência. O Brasil se resume a isso, somente. E aí, nisso, trouxe o quê? Trouxe o gancho, eu não tô falando que trouxe o ramo, né? Tipo assim, você é brasileira, mas você não samba? Isso, então as pessoas têm o quê? Era o ícone lá fora era o carnaval
Desculpa, eu falo, não vou falar nádegas aqui, a gente Não, fala é a palavra bunda bunda. mesmo, é A bunda. palavra bunda da mulher brasileira, o biquíni, e aí vinha Rio de Janeiro, aí vinha o Nordeste, enfim. O que que isso nos causou? Um turismo sexual desenfreado, sim. né? Eu trabalhei com isso numa favela em Fortaleza, numa época que eu fiz um trabalho missionário dessa forma. O grau da prostituição infantil era uma coisa, assim, terrível. Eu tô falando de menina de 12 anos se vendendo mesmo, assim, programa fulona à noite, sabe? Aquela coisa assim, da gente orientar os pais para que isso não acontecesse, orientar os pais para que não dispusessem as filhas a isso, mas o italiano vinha, o espanhol vinha, não tão de uma forma tão selvagem, às vezes o americano, mas os outros vinham e achavam que podia explorar tudo e todos, entendeu? Se você tivesse com um biquíni menor na praia ali, com o bumbum para cima, era a imagem perfeita da prostituição, do que era permitido, entende? Então, assim, era um estereótipo que a gente teve. Eu lembro quando eu trabalhava no turismo, eu acho que é época de 2007, 2008, não me lembro certamente agora, eu lembro de uma campanha que foi feita, né, assim, pela Embratur, para que isso fosse acabado, O pessoal está fazendo, entendeu? inclusive, até com os caminhoneiros agora, para que os caminhoneiros denunciem, porque o turismo, Sim, a prostituição infantil em postos de gasolina é um negócio também, é uma chaga, né? não, Uma assim, chaga brasileira. assim, então, e eu acho que isso meio que foi tornando normal, você tá entendendo? Assim, animalesco, mas, assim, a linha entre isso se tornar normal ou não quase indivisível, entendeu? Se a gente não combater. Então, existe isso que você falou, assim, existe sim uma mensagem que a gente passa lá fora, que infelizmente é uma realidade nossa que a gente gosta de tirar vantagem, a gente gosta de dar um jeitinho nas coisas, sabe? O jeitinho brasileiro. A gente tem aquela mania de querer ser esperto, né? Assim, lá fora, por exemplo, tem essa mesma coisa, né? O brasileiro não só deixa tudo para a última hora aqui, como deixa lá. Eu não estou generalizando, tá? Sim. Não estou esquecendo que existem inúmeras cabeças que pensam diferente e que começam a atuar. Mas o que foi forma vendido diferente. e o que compraram é isso. Sim, da mesma forma que aqui em Goiás, né? Assim, e até hoje existe, sim, Rogério, um preconceito, assim. Quando você viaja dentro do país, engraçado, se eu sair daqui de Goiás e for para qualquer outra parte do mundo, ou no Uruguai ou na Alemanha, ninguém sabe o que é o estereótipo de Goiás. Eles só me perguntam, né? De onde você veio? Eu falo, olha, é uma cidade entre Brasília e entre Goiânia. Eu tô a 2 horas de Brasília, eu tô a 50 minutos de Goiânia, assim. Aí a gente começa a falar. Sim. Então, eles não têm aquela coisa montada, É quando você entendeu? fala, Brasília é a capital do Brasil. Eu falo, mas não era o Rio de Janeiro? Exatamente, Não é São Paulo? exatamente. Isso daí já tá formado, entende? Mas aí, se você tá aqui, você viaja pro Espírito Santo, como eu já fui, adoro, né? Eu adoro os capixabas, assim, Guarapari. adorei o Espírito Santo. Moqueca, capixaba. Muita coisa, gostei demais. Mas existe sim ainda, se a pessoa não for um pouquinho mais estudada, se ela não tiver um pouquinho mais de noção, de interesse, até de cultura, ela realmente acha, assim, que tudo no Goiás é roceiro, né? Eu lembro que meu primo, eu tenho minha família é de Fortaleza, e aí eu tenho uns primos meus que eles falam assim, Gracinha, como é que tá o município aí? Aí eu falo, já tem viaduto na minha cidade. Olha só, eu entrando na brincadeira, entendeu? Aí eu falo, ixi, minha cidade tá com 2 viadutos, a gente tem 2 shoppings, assim, eu entro na brincadeira, mas lá no fundo, a 3, visão... esqueceu do shopping da Jaiara. Desculpa. Verdade. Mas a visão que eles têm lá no fundo é de que não é interessante. E, na verdade, as pessoas têm uma barreira, sabe assim? Eu vou viajar para vários lugares no Brasil, por que nunca escolhe Goiás? Assim, nossa, porque eu não vejo nada, porque a gente não destacou o que é bom. A gente deixou também, a parte do estereótipo ser o que nos define, isso, entendeu? quem sabe também seja uma forma de não termos vendido da forma correta. Com certeza. Porque aí, quando a gente vai aparecer a nível nacional, esses dias teve uma treta de um deputado que queria fazer uma cidade de Minas Gerais, que lá fosse escolhida a capital nacional do piqui. Aí o governador Ronaldo Caiado falou, não, aqui, não, o piqui é goiano. Mexam com qualquer outra coisa, mas o piqui é nosso. Então, aí cravou barreira e tudo bem. Mas assim, voltando uma casinha, eu queria que tu falasse a tua visão a respeito dessa questão que tu falou, do posicionamento, tá, beleza, lá fora, o pessoal vem até para o turismo sexual, e aí chega aqui e se aproveita e acha que porque paga em dólar, paga em euro, paga em qualquer outra coisa, acha que tem o domínio da situação. A mulher brasileira, hoje ela tem maturidade para se posicionar com relação a isso? Tem diferença do pensamento da mulher? Eu falo porque tu é uma mulher independente, empresária, vivida, viajada, assim... E ainda solteira. Traduzindo então, um partidão. Opa. Mas tá no Tinder ou não? Não tô no Tinder. Então tem que ajudar também. Se ajuda, Grace, se ajuda. Vai alguém da match lá, você fala... Mas enfim, a Grace é um partidão
É um partidão e tem toda esse pacote. Esse pacote, Grace. Obrigada. Aí eu te pergunto o seguinte, você percebe que hoje a mulher, ela tem medo de assumir uma posição que, quem sabe, várias gerações atrás não tentaram e hoje tem a oportunidade e ela tá com a faca e o queijo, que daqui a pouco nós vamos comer na mão e sei lá, como diz lá na série lá do pessoal que roubou o banco lá na Espanha, como é que é? A Casa de Papel, adoro. que a menina chega e fala, agora vai começar o matriarcado. Será que não seria esse o momento de ser menos patriarcado e mais matriarcado? Então, Rogério, eu até te peço desculpa. Já antes de começar a falar, eu já peço, né, desculpa se a minha resposta ficar vaga, assim, em algum ponto. Mas é que eu não consigo tocar nesse assunto da parte, né, da área da mulher e tudo, sem voltar no meu princípio, assim, na minha base, que seria algo bíblico, né? E, infelizmente, isso é voltado ainda com uma barreira. Você fala isso, tem gente que já fala, ai, pelo amor de Deus, lá vem a conversa fiada. Não é isso. Mas, assim, eu acredito, são meus princípios, assim, em momento nenhum eu vejo a parte da mulher e do homem como uma competição, né? O que eu acredito, e parte vem da minha fé isso, é de que é sempre uma postura de auxílio, de paralelo, de um precisa do outro. Assim, infelizmente, a gente vive num mundo de injustiça, né? Em que, com certeza, o lado negativo prevalece, se destaca muito mais, às vezes, do que o positivo. Mas, assim, eu reconheço que muitas coisas foram roubadas das mulheres no contexto de sociedade, né? Mas eu acho que outras hoje a gente mesma se sabota. Então, assim, mais uma vez, eu não sei porque, talvez seja assim, eu tô caminhando para aquela parte da maturidade, 39 anos, parece que vai dando esses insights na gente, assim, esse equilíbrio de vida, essa palavra para mim se tornou chave, se tornou, assim, definição em qualquer escolha, né, em qualquer caminho. Então, cuidado, porque eu vejo que hoje, nós mulheres, tá? O excesso da independência, o excesso de querer conquistar, a gente mesmo se sabota. Não tem nada a ver com o homem. Você acha que ele não fez nada contra, entendeu? Você acha que E tem a parte do que nós fomos realmente negligenciadas, roubadas. Tá, mas vamos lá. Esse empoderamento feminino, e sem cair em chavão, sem cair em... Sim, né, ótimo. O empoderamento feminino faz com que homens fracos psicologicamente, ou que não tenham pulso firme, firmeza mesmo, não tenham coragem de chegar na Grace, por exemplo, e dizer, você me considera a honra dessa dança? Ou vamos ali comer um açaí? Gente, você falou um ponto agora muito legal. Porque realmente, se hoje a gente for numa festa, se você estiver num baile, seja ele de casamento, seja ele numa seresta, essa fraqueza, assim, essa intimidação nos homens é uma coisa notória. Pela entendeu? internet, quando notória, chegar aí, nós vamos fazer, notória. quando você chega na hora... Não... assim, já começa daí, né? Já começa de um acovardamento daí, assim. Aí eu vou colocar as pessoas se acovardam através desse ponto de mensagem, de imagem, né? Mas principalmente o homem. Então, eu espero não estar ofendendo ninguém, de novo, como eu te falo, né? Mas assim, você me deu um lugar de fala, eu tô aberta. Mas alguém eu realmente acho, então eu acho assim, que precisa muito mais... O homem se coloca muito mais numa posição assim. Aí a mulher tem que assumir o empoderamento feminino. Eu acho que hoje precisa muito mais dos homens serem empoderados. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu não estou falando de posição, não estou falando de patriarcado, não estou falando disso. Eu estou falando de homens se tornarem homens. Assim, meu ponto de vista hoje, isso é isso. Assim, foi deturpado o que é ser homem. A gente vê isso aí no Big Brother. Se você chora, você é aquilo. Se você manifesta aquilo, você é aquilo. Entendeu? É todo mundo, como eu te mandei, né? Acho que eu não sei se eu falei com você de um artigo, não lembro. Eu falei com alguém de um artigo sobre a questão da semana da semana do tudo muito frágil, todo mundo tá muito frágil, todo mundo tá fragilizado demais, entendeu? E eu acho que não é por aí, assim, hoje se a gente for tocar nesse assunto, ofende alguém, isso gera um problema, isso gera, assim, um transtorno de identidade, e o que eu vejo hoje é assim, Rogério, eu entendo assim, não sei se eu vou conseguir responder, né, o que você perguntou, você pode me corrigir, que eu tento te dar uma resposta mais clara. A mulher quer conquistar demais lá fora e não olha pra dentro de si. Aí é uma mulher independente, que conquista, mas ao mesmo tempo aceita a migalha do homem. Eu tô te falando que eu passei por isso, tá? Às vezes você olha pra mim e fala, poxa, você é isso, isso, isso. Você me vê assim. Eu me vi assim? O Rogério, um homem, tá aqui agora, olhando pra mim, me fez um elogio, né? Sim. Assim, te acho isso, 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 isso. Eu falei, que legal, obrigada. Não tô no Tinder, né? Pergunta se em algum momento eu me vi assim. Por que você não se vê assim?
passei por momentos em que você não se vê assim. Aí o que acontece? Não, Você... mas sabe qual que é a situação? então, assim, é uma mulher hoje que eu acho que se sabota nesse ponto. Não olha pra dentro de si, não corrige o que precisa ser corrigido dentro dela, não encara as feridas dela, aí se veste do empoderamento, que agora eu vou ser isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E aí se submete ao homem de uma forma, às vezes, pior, sabe? Assim, acha, desculpa te falar isso, mas, por exemplo, eu ainda sou daquelas que acham que eu tô aqui na torre. E eu tô esperando, entenda, né? Não quero parecer ridículo aqui. Cadê o príncipe no cavalo? Aí a gente tá na torre, tá assim. Esse eu troquei uma ideia com uma amiga minha esses dias sobre isso. Ai, meu Deus, ele tá demorando, né? Acho que eu vou lá ajudar ele. Deve estar com problema com o cavalo. Não, eu vou descer da será que torre. acabou a gasolina Será? do cavalo? Não, eu vou descer. Gente, ele tá num transtorno. Aí é um tanto de mulher tentando consertar os homens. Tentando entender, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser coach dele, eu tenho que ser não sei o quê. Eu conversei isso com uma amiga esses dias, a gente falou, peraí, o que você quer? O que a gente quer? Se eu quero ser tratada como uma princesa e se eu acho que eu mereço o melhor, então por que eu tô me submetendo? Entendeu? Aí, da mesma forma, às vezes o homem... Eu entendo o que você tá falando, assim, falta isso no homem hoje, eu acho, porque a gente tá tomando a frente mais. É diferente, não vou falar no contexto de sociedade, de avanço. Rogério, as mulheres foram negligenciadas dentro da igreja, né? Até hoje, assim, não vou entrar nesse ponto, mas até hoje tem... Mas espera aí, só um pouquinho. Nós vivemos numa sociedade hoje mais igualitária, onde a mulher conquista o espaço, conquistou um espaço, e ótimo, não vai mais voltar atrás. Sim, concordo. A mulher, ela dirige... Acho que hoje não tem como voltar atrás mais. E aí, sei lá, a menina de 18 anos tá ouvindo, como assim? Mas as mulheres não dirigiam? Pergunta para suas avós. Pergunte para suas avós. Exatamente. Né? Pergunta para sua mãe. A minha avó dirigia? A minha avó trabalhava? Olha, um número muito grande, não dirigiam, não trabalhavam. A retrospectiva mostra que, assim, nós conquistamos certas coisas agora, ó, tem coisa de 20 anos pra cá. Justamente. A gente tá falando de 20 anos. Então, assim, a mulher conquistou o voto há pouco tempo, né? Tem 40 anos. A nível de Brasil. Nos anos 70, a mulher jogar futebol era crime, não podia no Brasil. Exatamente. E aí, beleza. Aí a mulher conquista todo esse espaço, mas por que na hora do relacionamento, homem e mulher, quem tem que tomar frente é o homem? Por que você... Grace Moura está na torre esperando o príncipe no cavalo branco. Por que você não vai atrás do príncipe? Eu te entendo plenamente, Rogério. Será que o príncipe não está lá esperando a Grace lá? Pois é, ele esqueceu que ele é príncipe? Ele esqueceu quem monta num cavalo, vem e faz a ele? Será que ele esqueceu a posição dele, a parte dele? Ou tipo, em algum momento eu gritei muito alto, assim, que eu acho que é o que está acontecendo, as mulheres gritam muito alto para os homens. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Desculpa entrar nesse ponto aqui. Aliás, eu acho que eu não vou entrar não, porque eu não quero confusão. Mas assim, eu vejo começou, amigas... vai terminar. Eu vejo amigas assim, eu bato as palmas, viu? Tem isso. Eu me empolgo, as mãos não quietam, aí eu começo a rir. Sabe por quê? Não, aí existe vai mulher ter um homem assim, que tá ouvindo e tá esperando a receita. Aí fala assim, o cara tá assim, papel e caneta na mão pra anotar. Aí fala assim... Você vai resolver a vida de muita gente, Grace. Eu tô aqui, eu já tô eufórica. A gente tem assim... Não, porque... ela tá chateada porque o cara não corresponde, porque o cara não sabe ser gentil, o cara não sabe ser homem, mas foi ela que foi atrás dele, pagou um motel pra ele, ainda pagou o jantar pra ele ter sexo com ela. Mas ela, no dia seguinte, quer se sentir realizada? Rogério, as coisas não vão mudar. Eu acho que nesse ponto as coisas não vão mudar. A gente tá falando de essência. Desculpa, quem discordar de mim é um direito que qualquer uma que tem, discordar de mim, né? Qualquer, pelo amor de Deus. Mas assim... Ou você sabe o que você quer e você se coloca numa posição em que eu quero ser respeitada dessa forma. Você acha que eu já não passei por situações em que eu aceitei migalhas, comi migalhas, ou me rastejei, eu fui atrás de alguém? E o que eu cheguei nessa posição? Eu peguei e falei assim, peraí, Grace, onde você tá indo? A pressão que existe hoje é assim, pelo menos a independência dessa mulher de fora é ótimo. Como o meu contexto de vida, a maior parte dele foi... dentro de um contexto de igreja, né, assim, de uma vida cristã, você não ser casada era um pecado, você não ser casada, pelo amor de Deus, sua vida tá atrasada, tem alguma coisa que Deus não te abençoou. Essas expressões, entendeu? Assim, que hoje a gente entende que o encalhado é quem tá casado e mal casado e infeliz. Esse é o encalhado. O que tá solteiro e tá no direito de escolher ou de se colocar ali a falar assim, tem um momento que eu tô disponível ou não, é outra coisa. Entende? O que eu acho assim, existe... Mais uma vez, desculpe se eu estiver sendo redundante, repetitiva, mas assim, o excesso em qualquer coisa vai ser maléfico, Rogério. O excesso, sabe? Enquanto eu achar que, poxa, se eu estou fazendo toda a parte, eu estou indo atrás de você, eu estou ligando para você, eu estou pagando para a gente sair, eu estou pagando para você me levar no lugar. Entende o que eu estou te dizendo? Por que eu estou te cobrando algo se eu fiz tudo?
Aí eu acho, o que eu vejo hoje é um bocado de mulher revoltada, insatisfeita, falando dos homens assim, mas você se submeteu. Não reclama do que você aceita. Tá, mas vamos lá. Vai daí. Agora, os homens também, sinceramente, assim, o que eu vejo é isso. Não tem... Parece que o homem se acovardou mesmo. Ele se coagiu, assim, em qualquer esfera. Entende? Mas aí vem disso. O que eu acredito que, às vezes, é uma mulher que... Ela é um desequilíbrio, entendeu? Ela partiu por um excesso que não está beneficiando ela. Assim, ó, o que eu vou falar pode ser mal interpretado e se você... Eu vou falar pra lá, tá? Se você, homem, se sentir ofendido com o que eu falei, o problema é seu, tá? Eu não me importo. Porque nós temos hoje o pessoal que fala... e aqui é um lugar de fala, então a gente vai falar aí, tranquilo. Não quiser assistir, não assiste, tá? Mas não tem problema não. Pelo menos ouve o recado. Quando o homem se depara com uma mulher como a Grace, muitos ficam com medo. Vou agradecer de novo já. Muitos ficam com medo. Mas o que acontece? A maioria, tá? A maioria, não vou generalizar, mas tem uma turma. Ele pega uma mulher em ascensão, estudante, bonita, tudo em cima, tudo ok. E ele chega pra ela e fala assim, não, eu quero que você fique em casa. Eu quero que você fique em casa, eu quero que você cuide da casa, eu quero que você cuide de tudo. E aquela mulher abre mão da sua carreira, abre mão do seu estudo, ela começa a cuidar de filho, ela vai ficar estressada, a gravidade vai pegar, os seios vão cair, a bunda vai cair, ela não vai se cuidar mais, porque às vezes ela fica quando ela pergunta pro marido, pede um dinheiro, ele pergunta pra quê? Pra quê? Aí ele não cuida da mulher que tem em casa e fica de olho na novinha na rua que tá arrumada. E aí o que ele faz? Ele vai e suga toda a juventude daquela mulher. Ele pega o melhor momento da vida dela, aquele momento de crescimento, ele suga tudo e depois sabe o que esse imbecil faz? Ele troca e fala assim, não, eu vou trocar a de 40 por duas de 20. Você que fez isso, você é um babaca. Você é um babaca, você tem que ficar sozinho. Uau, lugar de fala, né? Não, desculpa, eu precisava Entendi. falar. Ó, eu resumo dessa forma, Rogério. Se isso te fere, a mulher, tá? Tenho algo contra alguém ficar dentro de casa hoje de modo nenhum. Graças a Deus pela minha mãe ter trabalhado com 38 anos de idade, ter cuidado de nós, ter sido mãe dentro de casa. Porque hoje a gente tem uma sociedade, talvez, em que os homens perderam muito da identidade, talvez por isso, por um excesso das mulheres ausentes. As mães não estão presentes na educação, né? A coisa foi terceirizada, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora. Assim, eu digo assim, se o seu marido fala pra você assim, olha, hoje, Grace, vamos pra mim, né? Igual você falou. Eu quero que você fique em casa, eu quero que você pare os seus sonhos, quero que você pare com esse negócio de estudar de vinho, de ficar indo em confraria, de ficar indo em programa, quero que você pare de aparecer, não sei o que. É nítido que essa pessoa não soma, não acrescenta na minha vida. Ele vai ser um retrocesso. Ele tá fazendo isso por insegurança, por imaturidade, por egoísmo, por um bocado de coisa. Peru pequenice. Aí, qual que é o problema disso? É você, Grace, ter uma capa de identidade. Porque aí vem uma pessoa dessa e você fala, não, tá bom, você tá certo. Por quê? Porque dentro de você não tá bem. Se você estivesse bem, realmente, é o que eu falo hoje. O que acontece é que às vezes existe esse perfil de uma pessoa que estruturadamente por fora ela é uma coisa, mas aqui por dentro ela não tá. Eu acho lindo uma mulher ser dona de casa. Eu acho lindo, se hoje eu não preciso abrir mão dos meus sonhos, mas eu acho lindo a parte de uma esposa que cuida do seu marido, que cuida da sua casa, que quer servi-lo, seja com um jantar, com uma comida, com uma roupa lavada. Eu acho tudo isso lindo, acho tudo isso bíblico, acho isso saudável, entendeu? Você faça por amor. Mas assim, independente do que a mulher queira fazer hoje, Rogério, meu ponto de vista, na minha idade, estando solteira hoje, e graças a Deus eu digo por eu ainda estar, porque eu acho que se eu tivesse feito as escolhas que eu queria, na época que o meu mundo era bastante corações cor-de-rosas, não durava um ano, assim, eu com certeza teria passado por bastantes fracassos aí. Eu digo assim, hoje, o ponto de vista é assim, tem que somar, tem que ter congruência, entendeu? Eu também não posso ser essa pessoa na sua vida que quero te sufocar, que eu tenho que aparecer mais, que tem que ser o meu mundo. Eu acho assim, meu padrão, assim, nesse sentido de relacionamento hoje, de vivência,
é isso, assim, é uma coisa que tem que ter congruência, é cumplicidade, é uma soma. Eu entro na sua vida para somar e você entra na minha para fazer o mesmo. Agora, se você entra montando todas as bancas e eu recuo e aceito, eu tenho que ficar de boca calada e não reclamar, porque fui eu que aceitei. Eu acho que o problema, assim, desculpa se isso pareceu muito duro, entendeu? Não, mas que existe um bocado de mulher indo na forra com esse negócio, entendeu? E revoltada com a vida, revoltada com ser mulher, revoltada com a posição de casa, porque você, na verdade, não queria aceitar aquilo. Então, por quê? Então, faça algo por você. O que eu acho, assim, independente da posição que você conquistar, independente da posição que eu queira como mulher hoje, estando solteira ou estando casada, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que respeitar os meus limites. Eu tenho que ver o que é importante pra mim. Se você acha que é ruim, Rogério, se você, Rogério, critica o ponto de vista de uma submissão, que eu acredito, assim, que é saudável, sabe? De ter um homem na sua vida que você olhe com segurança e como líder, se você critica isso, isso não pode me afetar. Eu tenho que ter uma identidade suficiente formada para isso, entende? Assim, esse é o ponto de vista que eu penso. Então, assim, eu não sei se eu vou continuar solteira mais esse ano, mais 5 anos, eu não sei. O que eu sei é que eu não preciso ser infeliz porque eu tô solteira. Mas agora vai aparecer gente. Nem desvantagem. Pode ter certeza. Não, que apareça gente boa, né? Nós vamos abrir um processo seletivo. Para, Rogério. Vou ter que abrir um processo seletivo. Mas assim, você não precisa ser infeliz por isso. Eu não preciso me desvalorizar porque agora eu preciso ter um padrão que eu tenho que casar a qualquer custo. Então, vou ter que fazer isso acontecer. Não é por aí. E tem um outro lado disso que eu vejo assim, que é aquilo que você falou. O homem, ele olha pra mulher... Gente, eu vou falar isso até pros homens agora, assim, eu posso falar lá? Pode, dá um recadinho. Fala aqui, eu falo nessa não câmera. importa quanto a mulher pareça, assim, sabe, forte, independente, nossa, ela é uma mulher, isso aqui. Assim, no fundo, todas nós queremos proteção. Proteção não é você montar nela e sufocar ela, é proteção. No fundo, todas nós somos frágeis. Você entende o que eu tô te dizendo? Às vezes no fundo. Vai que eu vou te dar, eu tô contigo, eu te dou a mão. Não, vira uma mosca e entra numa reunião de mulheres, assim, sabe, nas amigas ou em qualquer lugar, que você vai perceber que lá no fundo todas falam a mesma coisa. Nós somos frágeis, sim, sabe? Tem que admitir isso. Queremos proteção, queremos aquele homem que mostra uma liderança, mas entenda tudo isso, não confunda isso com você domínio sobre a vida de alguém. Isso não é domínio. Com relação tóxica. É literalmente assim, é claro, se eu falar assim, eu não preciso que nenhum vira homem... uma médio do Outras Flores. Eu não preciso uma média, exatamente. Uma média. Eu não preciso que nenhum homem venha reafirmar... vai ser a nova Carminha. O diabo. Exatamente. Eu não preciso que nenhum homem venha reafirmar a minha autoestima. Que mentira. Que babaquice. Eu acho ridículo essas mulheres que falam, eu não preciso. Mentira. Mentira. Olha, precisa, a gente gosta do elogio, a gente quer saber que o outro deseja a gente, que o outro acha a gente bonita sim, a gente quer e faz parte da nossa autoestima. Eu não tenho que ser escrava disso, é diferente. Eu não tenho que depender disso no sentido emocional, entendeu? Uma dependência emocional doentia. Mas é claro que a gente quer, entende? Então, assim, eu hoje prefiro mostrar muito mais, assim, a minha abertura, a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, quanto mulher, como pessoa. Você é uma empresária, se você está começando, você estuda, significa nada. Tem dia que eu me sinto lá na lona, que eu preciso de uma palavra de apoio, que eu preciso de uma motivação. É isso que você falou, que você quer um cara do lado que vai pegar na sua mão e falar assim, calma, só calma, entendeu? Que vai dar certo, que eu vou te ajudar nisso. Então, eu acho que é por aí, entendeu? Assim, desculpa se eu fui, né? Não, foi muito extensa. Foi demais. Se isso não ajudou alguém, enfim. Deixa eu falar aqui, para quem tá acompanhando desde o começo esse bate-papo, tá vendo aqui taças, guardanapos, queijos, né? Deixa eu fazer como o Jô, que falava Alex! Alex! O Jô falava Alex, mas deixa eu pedir aqui, por gentileza, o vinho, chegou aqui o vinho, este é um Merlot. Deixa eu até colocar aqui. Da Casas do Vale. É um vinho tinto, seco, fino. Grace, a Grace tem a Vieira. Uhum. Vinhos e especiaria. Vieira, vinhos e especiaria. Tá lá no Instagram, aonde? No Instagram, dessa forma. Arroba Vieira, vinhos e especiarias. Então, o Vieira é sem o S, né? Isso. Vieira. Quando a gente fala de vinho, tem um monte de... o pessoal abre a garrafa, tal, e tem uns que não tem mais rolha, tal, enche o copo, tem gente tomando copo de requeijão, tem gente tomando copo de plástico e tá tudo certo, mas aquele lance ali para quem quer estudar sobre vinho, aprender sobre vinho, a forma de degustar, a forma de servir, tu consegue identificar aquele um vinho bom ou é tudo um monte de
frescura isso? Não, não é frescura. Assim, né? É conhecimento. Agora é aquilo que eu te falei, assim. O vinho, ele tem que ser pessoal. Você tá na sua casa, você tem que ter liberdade para fazer aquilo da forma como, né? Como você se sente melhor. Então, assim, toda regra de etiqueta, vamos dizer assim, ela tem o seu valor, Sim. entendeu? Ela tem o porquê que ela foi criada, né? E assim também é no vinho. Mas tudo bem, se a gente tá aqui entre amigos, Rogério, vamos supor, acabaram os copos aqui, tá, vamos bebendo um copo descartável. Ok. Peraí, tem um momento, gente, Sim, tá sim. entendendo? Assim, peguei um vinho, levei uns copos descartáveis, tô com um pessoal, sentei na praia aqui, sentamos numa estrada, você tá entendendo? Assim, tudo são ocasiões, né? Agora, se você pode e tem uma taça para beber, por que você vai escolher outra coisa? Entende o que eu tô te dizendo? Sim, assim, sim. então, são coisas mínimas, assim, mas isso tudo é o que eu digo. O mundo do vinho, eu diria que ele é feito de dicas e algumas regras. Dicas mais do que regras, entendeu? E não o inverso. Até antes de passar esse passo a passo, Uhum. e eu aprender demais aqui como que faz todo esse procedimento, o pessoal acostumou com vinho, rolha, e agora tem vinho em lata. Em lata. Ele sofre Tá no preconceito? meu perfil, tô Sofre falando. preconceito? Sim, né? Infelizmente, pessoal achar, assim. não tem tá na muita garrafa. gente que ainda pensa assim, não, mas isso não tem qualidade. Né, assim, principalmente, assim, vamos dizer assim, as pessoas mais tradicionais, elas têm preconceito até com o vinho do screw tape, que a gente fala que é o vinho de rosca. O que é? O vinho Né? que não tem a... Que não tem a rolha, Não tem né? a rolha. E já está comprovado, entendeu? Assim, que isso, não é isso que afeta a qualidade do vinho, entendeu? Assim, a gente tem excelentes vinhos australianos, californianos, os próprios vinhos europeus, assim, já aderindo a essa parte do screw tape e que mantém a qualidade. Agora, quando a gente fala sobre vinhos de uma longa guarda, por exemplo, um vinho de Bordeaux, né, da região da França, e vamos supor um Barolo da Itália, que são vinhos que podem ficar aí até 50 anos de uma guarda. Tu tá falando de marca ou tá falando de Tô falando modalidade tipo de vinho. Não, tipo de uva? Bordeaux é uma região da França. Então, eu tô falando de um terroir, né? Eu tô falando de vinhos de Bordeaux. Peraí, que deu um nó aqui. O que é terroir? Terroir é o que compõe parte do sabor do vinho. Por exemplo, terroir inclui clima, solo, o que tem nesse solo, entendeu? Assim, influência marítima ou não. Isso tudo é um terroir. Por quê? Não é o que tá dentro da garrafa, é da onde ele saiu. Exatamente. Vamos supor, uma uva... Vamos comparar aqui a história... O próprio Merlot, né? A gente está falando do Merlot, então vamos falar do Merlot. O Merlot plantado na região de Bordeaux, na margem direita, que a gente costuma falar, né? Quem entende um pouco de vinho deve estar entendendo sobre isso. É um vinho mais pro lado do Bolsonaro, porque tá mais à direita, assim? Se eu tivesse à esquerda, estaria mais pro PT? Mas é que realmente, assim, na região de Bordeaux tem muito isso. Assim, é da margem direita ou da margem esquerda, mas né? direita de quem vem? Como é que é esse negócio? Isso é por causa da divisão do rio, né? Tá. Então, assim, existe o que está entre as margens, que a gente chama, entre o demers, que é quando você compra o vinho, tá assim, e existe a margem direita e esquerda. Por exemplo, um vinho de Bordeaux, da uva Merlot, que a Merlot é o nome da uva, né? Plantado na região da margem direita, ele vai ser mais adocicado, ele vai ser um vinho mais assim, mais leve, mais macio, entendeu? Um tanino mais trabalhado, porque ele é o típico, essa uva, ela amadurece com mais facilidade nesse tipo de região. Entendi. E o solo da margem direita de Bordeaux tem lá uma mineralidade diferente, que tudo isso influencia no sabor daquela uva, no amadurecimento. Se você pega Merlot... desculpa. É mais ou menos o que aconteceria, por exemplo, o piqui é plantado no centro-oeste porque o clima é propício para ele. A maçã plantada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina porque lá o clima é propício. Se for inverter, o piqui não vai ter gosto de piqui e a maçã não vai ter gosto de maçã. Algumas coisas vão ser alteradas, exatamente. Por exemplo, o Merlot... A característica da região que faz com que esse Merlot seja um Merlot legítimo. Exatamente. Por exemplo, o Merlot é uma uva que... A Merlot, né? É uma uva que ela tem uma consistência boa praticamente em quase todos os terroirs que você a coloque. Em primeiro lugar, vamos falar da Cabernet, que ela é a rainha das uvas, então ela dá bem praticamente em qualquer solo que você coloque. Mas a Merlot, vamos supor, a gente está falando de um vinho do Vale dos Vinhedos, que é a Cava dos Vales, né? Que é uma vinícola artesanal, familiar. Inclusive, né, deixo aqui meu agradecimento à Cavas do Vale, que é um dos meus fornecedores. Adoro o Luiz, um abraço para ele. E eu adoro o vinho dele também. Por isso é que eu decidi, claro, trabalhar. E é ele do Vale dos Vinhedos. Esse região da Serra da Gaúcha, ela é uma região úmida, entendeu? Assim, com muita chuva. Sim.
A uva Merlot, ela tem uma adaptação, ela se adaptou bem na região sul, apesar disso. Ou seja, outras uvas poderiam demorar a maturação. Ela não, ela é uma uva que já consegue, ela tem uma certa precocidade. Então, ela consegue amadurecer um pouco antes. Então, ainda assim, eu vou beber hoje, por exemplo, eu sei que é um vinho pro lado do frutado, um vinho que é um pouco mais leve, porque a própria característica dessa uva é que a casca dela, né? É importante falar isso, que o que determina o tanino de uma uva não é a uva em si, não é o que a gente degusta na uva, é a casca, né? O que determina esse tanino no vinho é a casca. Então, ela é uma uva de uma espessura um pouco não tão grossa, como a Cabernet, por exemplo, mais fina, e que por isso ela produz vinhos assim. Agora, por exemplo, se você tomar um Merlot dos Estados Unidos, um Merlot plantado na Austrália, o Merlot da região da França, em Bordeaux, e o Merlot daqui, você vai notar diferenças. Isso por é o conta do terroir, por causa do terroir, entendeu? Do local. Então, às vezes, assim, a própria influência de solo pedregoso, solo com muito argila, solo com mais calcário, tudo isso influencia a videira. E, obviamente, isso é transferido para a casta, né? Para a própria uva. Então, assim, por isso que eu digo assim, é legal a parte do estudar, eu falo isso num dos vídeos lá que eu coloquei no meu perfil, assim... No perfil da Vieira. Da Vieira. Não, no meu pessoal. Eu coloquei isso até no meu pessoal para explicar, porque o pessoal queria saber, né? Arroba Grace Moura? Ou... Isso, arroba Grace Moura, meu pessoal. E o pessoal tava assim, mas por que você tá falando de vinho? Não tô entendendo o que você tá fazendo. Eu não sabia nem que você gostava de vinho. E começou, né? Tem pouco tempo que eu comecei a realmente degustar, a me envolver com o mundo do vinho. Principalmente na pandemia, porque foi quando o vinho teve uma ascensão, né? Virou a bebida da pandemia, ele é considerado, o consumo, pelo menos no Brasil, cresceu 33%. Mas será que é porque... Por quê? Porque aspecto de saúde, aspecto, né, por ser mais saudável. As pessoas não têm, às vezes, o lazer de sair de casa e falar... Porque, às vezes, só o fato de você sair, se arrumar e ir para o restaurante, já é um entretenimento, entendeu? Mas se você está em casa, você quer caprichar o quê? Mais na sua comida e na sua bebida. Então, muitas pessoas se abriram a passar a degustar, a experimentar mais qualquer prato que quisesse com vinho. O rolê ficou menos importante e a comida em si... Sim. É exatamente isso, né? Então, assim, por exemplo, o Brasil ainda consome cerca de 62% do nosso consumo de vinho ainda é o vinho de mesa, né? Que é a bebida do brasileiro, assim, o vinho suave, adocicado. Peraí, mas assim, ó, eu não sou dessa turma, né, que toma um vinho dessa qualidade. Gosto muito de vinho, mas ainda não tinha tido acesso e ninguém nunca me explicou. Entendi. Né? E a gente peca por desconhecer, né? Entendo. E eu vi que ele tá aqui, vinho tinto seco fino. Faz diferença Toda a diferença. Com aquele vinho que nós tomamos e saímos cantando daquela marca? Ou saímos com... Rogério, isso é por sua conta. Compondo canções. Não, eu não falei marca de nada. Tudo bem. Olha, toda a diferença, né? Porque o vinho de mesa, ele é feito com a uva americana, ou a uva lambrusco que a gente fala. Ela não é para vinificação. Ela não é um vinho para uva, ela é vinho para suco. E quando você mistura ali a parte do álcool nisso, né? A própria fermentação daquela uva não gera para você o álcool como seria nesse, entendeu? Então, existe um processo ali que não é benéfico pro organismo, entendeu? Esse é um vinho de mesa, né? Eu tô aqui criticando quem bebe, não, porque eu bebia vinho de mesa, Rogério, ainda colocava gelo dentro dele, tá? Assim, quem conhecia de vinho tava perto de mim falava... Pra render, meu Deus, pra render ou só pra gelar não, mesmo? pra enfraquecer mesmo. Ah, pra ficar mais... porque eu achava já forte, né? Então, a parte do vinho fino, ele é feito da uva que chama Vitis vinifera. A uva Vitis vinífera, né? Essa qualidade de uva, aí sim ela é feita para produção de vinho, entendeu? Então, assim, entendo, vinho fino, muitas vezes as pessoas falam assim, então o vinho fino é só vinho seco? Não, tem vinho fino, suave também. A própria Cavas do Vale faz. Por que ele é suave? Por que ele é fino? Porque ele é feito com a uva correta, a Vitis vinífera. Por que ele é suave? Porque ele tem mais uma adição de açúcar. O vinho seco, em torno de 4 gramas. O vinho suave, em torno de 25 gramas. Então, aí vem Faz diferença. Faz uma diferença nisso. Agora, existe o vinho doce. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. O vinho doce é um vinho realmente por exemplo, o Sauternes, da França, o vinho do Porto. Aí são vinhos que às vezes apresentam um teor alcoólico maior, né? E eles são doces porque a própria forma de fermentação daquela uva gera aquela fermentação do álcool forte e é o próprio doce, né? Geralmente são uvas até atacadas por um fungo, acho que chama Botrycineria, se eu não me engano, é Botrycineria a maioria. E isso faz a uva o quê? Você deixa ela num processo que ela desidrata, ela vira uma passa. E saem vinhos excelentes, entendeu? Assim, vinhos maravilhosos. Você tomar um Sauternes, tomar um vinho do Porto, você vai sentir a diferença. Mas a gente tá falando o quê? De vinhos doces, tem gente que não gosta, né? Geralmente é o vinho de sobremesa, é um cálicezinho que você toma. Estamos falando do vinho
seco, do vinho seco e do vinho suave. E o vinho fino, que não tem nada a ver com vinho de mesa, entendeu? Por que eu trouxe esse hoje? Assim, né? Por uma descontração. Porque esse é o perfil de um vinho que é pro dia a dia, um vinho sem muita complexidade, você não tem que pensar muito para harmonizá-lo, né? Por que eu trouxe esses queijos? Porque geralmente ele dá muito certo com um queijo Golden e um queijo Gruyère, né? São queijos também que não são assim muito fortes, como o Gorgonzola, um Roquefort. Então, assim, já que é um bate-papo, é uma descontração, esse é o momento. Entendeu? Então, já que tu falou que esse é o momento, como é que faz? Tem uma forma correta de servir? Então, como é que é? A gente, licença aqui, nós falamos de... Colocar essa máscara de cá também. Peraí, isso, vai lá, pega aí. Aí, Alex, obrigado, Alex. Antes eu queria só te falar assim, esse aqui é interessante, você pegou o rótulo de um vinho? Aqui, né, tá falando das orientações de onde é a procedência. Peraí, deixa eu trazer o microfone pra cá, porque vai dar um barulho pra você que tá ouvindo aí. Aqui tá ok? Problema. Aí tá ok? Então, beleza. Então tá aqui, características, né? Vinho de cor vermelho púrpura e aroma frutado. Corpo aveludado e redondo, taninos finos. Na boca apresenta-se macia e equilibrada. Isso não foi publicitário que escreveu, de fato é o que está aí dentro. De fato é o que está aqui dentro, é um enólogo. Para você saber se o que de fato está aqui dentro, a gente passa, vamos dizer assim, são 4 passos básicos, né? Não precisa chamar o Celso Russomano. Não precisa. Seria assim, eu tenho aprendido isso no meu curso, né? Eu faço pelo CISA, um curso de degustação, que é o Centro Italiano de Sensores e Análise. Muito bom, inclusive, não estou fazendo propaganda, mas eu estou dizendo assim, né? Sim. De onde é que vem essa fonte do que eu vou dizer. De onde vem a técnica. É a técnica, exatamente. O que eles costumam dizer? Você pegou o vinho, né? Tá, gente, desculpa se eu faltar aqui com alguma etiqueta do processo, tá? Não vou aqui me preocupar em, o rótulo, vai... Não, provavelmente o que a gente quer é beber, eu tô querendo Provavelmente, o que vai acontecer aqui? Vai escorrer um pinguinho aqui, que geralmente não tem que acontecer isso. Não precisa lamber do lado de fora da garrafa. Não precisa lamber, mas enfim, eu fiz aqui meio que sem me preocupar muito com a questão da etiqueta, né? Você pegou esse vinho. O que tá falando aqui? Características de cor vermelho púrpura e aroma frutado, né? Um erro que as pessoas cometem é assim. Eles colocam o vinho na taça, aí eles viram algum lugar que tem que ficar girando. Obrigada, vou enxugar aqui, meu Deus. Aquela viradinha assim. Aí, parece que tá tomando suco de maracujá pra misturar a semente. Gente, vinho não pega no tranco. Então a pessoa não tem que ficar, girando. Tem gente que fica girando o vinho até como se fosse dar uma diferença. É no máximo 3 a 4 vezes. Mas esse processo do girar, ele é depois de 2 etapas. E o dedinho levantado pode? Não, só no caso da unha, quando tá igual a minha agora. Desculpa. Mas, então, o que é o primeiro passo? Tá aqui. Você pega uma superfície branca, eu vou pegar aqui desse guardanapo. Tá certo eu ficar com o microfone assim? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Peraí, passa pra cá, então, aí, agora pode fazer desse lado aí. Então, deixa eu chegar mais pra cá. Pode fazer aí. Você vira a taça aqui, tá? Numa quantidade assim de 45 graus, por exemplo. Você coloca ela sobre uma superfície branca. Pode ser um mármore, pode ser uma mesa. Eu tô usando o guardanapo aqui por causa do amarelo, né? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu tô aqui de cima. Eu não vou levantar e fazer tudo porque não precisa, eu já tô vendo aqui. Mas quem tiver com mais dificuldade, pode. Você virou aqui numa superfície branca, dá pra você ver se esse vinho tá turvo ou não, se ele realmente tá límpido e se ele compõe a cor que tá falando ali. Então, ali tá falando assim, um vinho de cor vermelha púrpura. Eu concordo que isso é uma vermelha púrpura. Faz pra você. A luz pegando no guardanapo. Me dá sua tacinha, deixa eu te... Por favor. Que aí nós vamos degustar juntos, que é importante... A minha percepção e a sua. Não, eu tô de olho nessa experiência. Então tá. Eu não preciso. Eu achei que tu ia virar no guardanapo. Não precisa. Não, você não vai virar no guardanapo, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. A luz tá aqui em cima de mim. Isso. Eu virei aqui. Isso. Você tá vendo em 45 graus, tá? Olha dentro da taça. Você vai ter que olhar pelo vinho, entre o vinho. Tá, entendeu? Entendi. Aí é o momento em que não pode ter pintinho, não pode ter mudança de cor. Exatamente. Então, por exemplo, se aqui falou que esse vinho tem uma cor vermelho púrpura e aí ele apareceu amarelo, você concorda que teve uma oxidação? Teve uma alteração, não tá como tá no rótulo, justamente. Entendeu? Então, você faz isso, primeiro contato, primeira etapa da degustação, ela é visual. Você olhou aqui, tá aqui uma cor púrpura. De fato, tá vermelhinho. Isso. Se falasse assim, por exemplo, se fosse um vinho mais encorpado, por exemplo, um Barolo, que é um vinho de uma uva Nebbiolo da Itália, ele é praticamente preto. Você não vê nada através dele. Você pode passar uma caneta aqui, o que você quiser, que você não vê. E o vinho, assim, já aqui, um vinho límpido ou um vinho de uma textura leve, como é o Merlot, você tá vendo que dá pra ver através dele, ó. Sim, você consegue ver os detalhes do guardanapo lá embaixo. Exatamente. Então, então você já viu que a primeira degustação você já fez, que é a visual.
Aí nós passamos para a segunda. Não gira ainda, por favor. A segunda, que é o que as pessoas queimam, essa etapa, e que ela é muito importante. Peraí, tu Posso falou... tirar um pouquinho pra cá? Pode. Então tá. Tu falou que eu não posso pegar... Onde que eu pego aqui? Não gire. Não, do jeito Tanto que faz, ficar à tanto vontade. faz, Nós estamos em casa, conversando, batendo papo, Isso. sem, né? E a primeira coisa que você vai fazer é assim, agora vem a olfativa. Só que essa olfativa, ela é dividida o seguinte. Primeiro você... Sentiu o cheiro, viu quando tá com Covid. Você sente um cheiro tá bom. profundo. Então você vai, literalmente, não tem vergonha, você tem que colocar o nariz dentro do copo. Você vai fazer assim, ó. Esse é o primeiro. Não precisa ter vergonha. Sem agitar, sem nada. Sem agitar, por quê? Porque depois que você gira, é que vão liberar outros aromas, é que o álcool vai subir. Então, a sua primeira degustação olfativa, ela é intensa, tá? Você já percebeu que eu, né, tô vendo aqui que ele tem uma característica realmente frutado, como E tá não tem cheiro de rótulo. cachaça. Então, você pegou o ponto. O vinho de mesa, gente... Será que eu tomo é cachaça com suco, então? O vinho de mesa, se você fizer isso, você vai ver que ele tem Será cheiro... que é por isso que eu ficava tão alegre e bêbado? Ele só tem cheiro de uva ou a cachaça. O que você vai sentir é uva. É quase um perfume. Exatamente. Isso é que vem o vinho fino. E se você pegar um vinho mais complexo do que esse, porque esse aqui é um vinho que não é tão complexo, ele é um vinho pro dia a dia. Sim. Se você pegar um vinho mais rebuscado, seja da Cabas do Vale, seja de outra vinícola, de qualquer outro, né, padrão, você vai perceber que ele tem até outras. Então, isso é que chama complexidade. Aí tá, você já fez isso, né? Eu senti aqui um aroma frutado e lá no fundo eu percebi assim como se me lembrasse um pouquinho de madeira ou de especiaria, tá? O que é normal de alguma característica do Merlot. Tudo bem. Depois disso, o que você faz? Aí você gira 3 ou 4 vezes, tá? Aí vem aquela giradinha. Isso, 3 ou 4 vezes. Cantando Fábio Júnior. Quando gira o mundo. Não precisa você ficar pegando no tranco a vida inteira, entendeu? Quanto mais você girar, tem gente que pensa mais cheiro. Não é por aí. 3 ou 4 já liberou o álcool. Aí, não, agora geralmente a girada que dá é depois que a pessoa bebe que vê as coisas girando. Essa é antes. Essa aqui é degustar. O que você vai fazer? Calma. Você não vai enfiar o nariz de novo e puxar, não, tá? Agora, a sua forma de degustação olfativa, ela vai ser como se fosse um farejo assim, ó. Curtinhas. 3 ou 4 assim, ó. Você percebeu que liberou outros aromas? Já tem outro cheiro. Já tem outro cheiro. Por quê? Porque quando você agita, esse oxigênio aqui entra em contato, aí liberam outros aromas que estavam no vinho. Então, por exemplo, agora você vai falar assim... Pra dar essa giradinha não pode encher muita taça, senão vai virar. Não, mas geralmente você coloca só um terço mesmo. Essa é a forma de você servir o tinto, entendeu? Não sei nem se eu coloquei a mais um pouquinho pra mas você. Tá tudo bem. Mas tá aqui. Então, você girou, você já percebeu que no farejar... Já subiram outros aromas? Outro cheiro. Às vezes a gente chama isso o quê? De nota secundária, nota terciária. Esse vinho não passou por nenhuma barrica de carvalho, ele não é um vinho de guarda. Mas se tem um vinho que às vezes, mesmo que ele tenha passado só 6 meses por uma barrica de carvalho, você já vai perceber que o carvalho gera nele às vezes um tom, um aroma de baunilha, em alguns casos de fumo ou de tabaco, vai depender, entendeu? Da qualidade do vinho. Então aqui você já percebeu que ele tem outros aromas, correto? E por que eu te falei pra você não enfiar o nariz todo? Mas aí tem um detalhe, tu falou que não podia misturar com gelo, né? E quando a gente tá com água na boca, que nem eu tô, altera o sabor da bebida. Então, deixa eu te dizer, essa salivação aí é ótima, tá? Não, eu tô com a boca cheia d'água. Agora presta atenção. Por que você não pode... Depois que você agitou a taça, você não pode chegar aqui e fazer assim, ó. Forte. O álcool vai entrar em você. A gente tem aqui esses cabelinhos aqui do nariz, que eu vou falar de um jeito mais vulgo. Ele queima, você sapeca ele, entendeu? Dependendo do teor do vinho, sim. Você só vai sentir o álcool. Então, o ideal é que você... fareja aquele aroma. Aí vem o quê? Por que as pessoas falam assim, tá me lembrando aqui sei lá, um fumo, um alcaçuz, não sei o quê. Gente, vai lembrar do que tá registrado na sua memória olfativa. Você não tem como lembrar de algo que você não comeu, que você nunca cheirou, entendeu? Então, por isso que essa etapa da degustação, ela é meio que pessoal. Se eu não experimentei, eu não cheirei determinada coisa, eu não vou reconhecer. Agora, uma coisa que eu vou te dizer, assim, só fazendo, né, aproveitando o momento para falar um parêntese. Tem gente que vai falar assim, essa rolha aqui, nossa, uma rolha. Você lembra que o menino falou assim, nossa, tá com cheiro frutado, né? Sim. É o cheiro, é a característica da uva Merlot. Tem gente que cheira a rolha, quando olha aqui o aspecto do vinho, naquela primeira etapa, fala, tá meio turvo. Aí vai fazer a degustação olfativa, ele fala, nossa, tá com cheiro de pano de chão. Gente, isso não é aroma. Isso é um vinho estragado. As pessoas têm que entender que aroma é aroma.
Fedor é fedor. E aí fala assim, mau mas, cheiro é mas o mau cheiro. vinho, quanto mais velho, melhor. O vinho estraga, então? Não é dessa forma, o vinho estraga sim. Se ele não tem um vinho, se ele não é um vinho para potência de guarda, ele pode sim, em algum Entendi. momento oxidar. Entendi. Um problema, um fungo da rolha, entrou um oxigênio ali mal, uma rolha que não foi bem posicionada. Então, existem sim esses fatores. E existe o próprio vinho de guarda, o próprio vinho que passa aí anos numa barrica ou depois da barrica engarrafado na garrafa. Esse próprio vinho, ele tem um momento ápice dele, em que você deve consumir. Ele é como se ele liberasse todos os melhores aromas e a textura naquele momento. É como se fosse um gráfico aqui, ó. Passou desse momento aqui, ele vai começar a decair um pouco. É o platô, é a curva, o pico da curva. Exatamente, exatamente. Então agora vamos para a terceira etapa, que é a degustativa. Calma. E como eu estava esperando por esse momento. Presta atenção. Eu tô aqui com o copo, não vou fazer aqui agora, que às vezes tem gente que pode achar nojento, né? Mas o primeiro gole do vinho, o correto é você cuspi-lo fora, ou você simplesmente engole. Você vai lavar a boca e vai engolir, ou vai lavar a boca e cuspir. A água que estava na sua boca. Não, e também para aguçar ali as suas papilas, de um jeito que... Porque o primeiro gole não é onde você vai sentir Então eu já isso. tomo rapidão. Então, o primeiro gole você lava a boca, tá? Deixa ele correr na boca, ou você joga fora ou você engole. Então, assim... Geralmente eu cuspo, mas eu não fiquei à vontade pra fazer isso aqui assim, ó. Ia ser deselegante. Confesso, ia ser um pouco. Aí tá. O segundo gole é onde você vai perceber que falou no rótulo. Na boca, essa é a degustação, tá? É o ponto do vinho. Então, por exemplo, o que fala no eu lá rótulo? quero saber de olhar, lá quero okay. saber de cheirar, porque o vinho, gente, ele é feito pra beber. Lógico, então, o ponto máximo da degustação é boca, sim. claro, né? Mas tá aqui falando, apresenta-se macio e equilibrado. É agora que você vai perceber essa questão dos taninos, entendeu? Ó o dedinho. Seu Carlos vai ver isso aqui e vai ficar orgulhoso. O dedinho do seu Carlos. Outro vinho agora, diferente da primeira golada. Sim, tome o segundo gole. O primeiro gole me deixou meio traumatizado. O primeiro gole me deixou... Agora o segundo gole já... Ou eu fiquei meio bêbado já no primeiro gole. Não tem nada a ver, não. Não, tem nada a ver. Ah, não. Então tá bom. É porque às vezes o contato com o álcool te dá aquela sensação, né? Não. Agora o primeiro... Agora tá... Mas você percebeu que no segundo... Que não, agora já tá legal. Isso. Então, o que você sentiu? Realmente... Ele é macio, ele é equilibrado. Quando a gente usa esses termos, quanto mais vinho você vai tomando, né, e vai se inteirando do assunto, mais você vai se identificando com essa nomenclatura, né? Assim, um jeito de se falar do vinho. É deselegante você tomar tudo assim, um guti-guti, um atrás do... Fica à vontade. Nós estamos em casa batendo papo, aqui é um lugar descontraído. Mas, assim, você concorda que ele é um vinho gostoso? Um vinho que não tem tanta trava, tá? Se fosse um taná, seria diferente. Se você pegasse aqui um taná, ou um vinho, por exemplo, de uma touriga nacional, que é uma uva também de mais tanino, de mais potência, um vinho português, né? Feito com a touriga nacional, que é a uva típica de lá. Ou uma assemblagem aí de touriga e sirrá, por exemplo, que é uma uva super, né, potente também. Isso tá falando de uvas. De uvas, tá? Ou Modelo vamos de supor, uvas. um vinho australiano, um vinho australiano da uva sirrá. Um sirrá australiano, que a gente fala. Você ia sentir o quê? Um tanino aqui, ó. Tem vinho que você toma, Rogério, que, sinceramente, quando você vai degustar, isso daqui seu gruda. Gruda na boca, por quê? Porque o tanino dele é extremamente adstringente. Mas tipo tem o gente Debbie Lloyd lá, que ele lambe o gelo lá. Mais ou menos. Mas tem gente que toma vinho por isso. Eu tenho um primo meu, o Glauber, ele é enófilo, né? Inclusive, uma das minhas inspirações é ele, foi ele. Ele estuda vinho, acho que mais de 30 anos. Ele adora isso, ele gosta da adstringência, ele gosta do taná do Uruguai, que é um vinho potente, né? Também, assim, ele gosta disso, sentiu o tanino. Então, existe essa diferença. Agora, pro perfil do brasileiro, na verdade, quem tá começando, a gente gosta de algo mais suave e mais doce, entendeu? Porque a gente vem dessa questão da cana-de-açúcar, então, assim, o brasileiro está começando a aprender a beber vinho agora. Antigamente, vinho era assim, um momento muito festivo, sabe? É só para uma ocasião especial. E não, vinho é para todo dia, gente. Vinho é o que eu falo lá no meu perfil, que eu insisto com as pessoas. O que eu amo no meu trabalho hoje? Vinhos e especiarias. O que eu amo no meu trabalho hoje, Rogério? Quem é o seu público, Grace? Quem é, assim, a sua audiência? Eu quero pessoas que eu me identifique que tenham a trajetória que como eu tive. Sim. Alguém que quer beber vinho, mas que às vezes tem vergonha porque não sabe comprar no rótulo. Eu quero agradar um amigo meu que vem em casa, mas não vou nem comprar, porque Deus me livre, né? Eu vou desagradar ele, não sei escolher. Entende o que eu estou te dizendo? Assim, eu quero saber falar, olha, o que eu posso pagar hoje, o que eu tenho para pagar num vinho bom é R$50, é 40, é 60 reais. Assim, a maioria do consumo do brasileiro tá aí na faixa de 40 a 80 reais. E você tem um perfil, assim, com excelentes vinhos que entregam muito,
qualidade excepcional. Tá. Agora, existem também os ícones, né? Se você estiver disposto, fala, olha, eu tenho condições, quero investir, vai ser um momento especial, quero investir um pouco mais. Sim. Tem, gente, né? Tem um salterno de R$ 400, que é o que eu te falei, e que vale a pena. Uma vez na vez você fala, meu professor, achei linda a história dele. O pai dele fez 81 anos e eles compraram um vinho de 1931. Um vinho com essa longa guarda. Ele pagou no vinho aí coisa de 2.000 euros, entendeu? Pô. Mas você tá entendendo? Existe um momento, uma ocasião, eles começaram a trabalhar com vinhos desde pequeno, ele, né, desde pequeno com o pai dele juntos. Então, para tudo tem um momento. Mas o que eu quero focar hoje? Qual que é o meu objetivo? Curadoria. Eu quero prestar serviço para as pessoas que falam assim, olha, quero conhecer mais de vinho. Mesmo aqueles que falam assim, eu quero é beber e ser feliz, não quero estudar nada disso, não me vem com a história da vinícola, eu não quero saber. Eu quero saber se eu vou gostar ou não. Se é bom ou não. Isso, porque o que eu quero é que as pessoas se abram a beber mais vinho, se permitam experimentar, se aventurar, né? Eu gosto muito de trocar essa ideia com o Eduardo também, que ele tá aprendendo, eu já falei pra ele, Eduardo... Ele gosta de vinhos que não sejam arrogantes. É, arrogante. E ele tem essa pegada de gostar de degustar. Sim, e ele sim. tem uma facilidade para degustar. Eu gostei de degustar também. Você gostou? Ixi. Porque, na verdade, o que eu te falo? Compre um vinho. Toda vez que você comprar um vinho, tenta fazer esse passo a passo. Não é obrigação, mas vai te dar um conhecimento maior. Porque na hora que você tomar um, que você falar, nossa, esse negócio tá forte, mas aqui tá falando que é isso, é aquilo outro, mas pra mim tá diferente. Você compreende que aqui falou taninos finos e que, de fato, você sentiu que é um tanino fino? Né? Então, são essas coisas que te ajudam. E onde... Agora vem o queijo, vai. Agora você tem que provar que Isso que eu ia te perguntar, onde que entra o queijo? É só pra foto no Instagram? Que fica, né? Já ficou uma cena, Menina, né? Queijo. A história de queijo e vinho vem desde a época da... Assim como se começaram a produzir os vinhos na França, já existia queijo. Né? Assim, porque a maioria dos queijos que a gente conhece hoje, os famosos, são queijos franceses. Temos excelentes queijos holandeses, temos os nossos brasileiros, que eu amo, da canastra, Sim, sim. frescal, curado, que eu adoro, né? E tem vinho para isso tudo. Mas assim, hoje, por que eu trouxe? Eu trouxe o queijo Gruyère aqui, né? Então, põe mais um vinhozinho aqui pra eu tomar Meu com queijo. Deus, Pra não você ficar... vai dar conta de terminar esse programa, Rogério? Dou conta. Gente, tô chocada. Aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui tá. Não, e sabe por que eu tô tomando também? Porque o vinho previne a Covid, né? Eu ouvi você falar lá no começo, eu já né? vi eu tenho 2 matérias científicas, inclusive na aula, né? Numa das nossas aulas também. Eu vou pegar assim. Eu tô tomando vinho aqui só a nível de Não saúde é o vinho. mesmo, né? O que é? É a substância que tem na casca da uva. Vamos dizer assim, Aqui não tanino, né? aqui não tem diferença não de comer e beber ou não é? Não, fica à vontade, não, tá, beleza. né? Então, Então, vamos assim, lá, Covid o vinho te e vinho. ajuda com a parte da imunidade, né? Assim, as substâncias contidas na casca da uva, assim, é muito saudável. Os taninos, assim, são cheios de... desculpa se eu errar o nome, mas eu acho que, se eu não me engano, a propriedade correta é felenoides. É o nome químico, né? Eu não estou me adaptando ainda com esse nome pedagógico. Mas... isso ajuda a prevenir o Covid, é comprovado, assim, a revista Exame liberou essa matéria, eu vi outra matéria na UOL, tem uma outra site na parte de saúde, eu vou lembrar aqui agora, se você quiser depois eu te passo as fontes, né? Sim. E todos eles atestam isso, então assim, isso é comprovado. Entenda, não é isso que vai te falar, então eu vou beber vinho e vou quebrar todas as regras, não existe isso, tá? Você vai continuar usando máscara, se higienizando, mantendo o álcool em gel e distanciamento, tá? Então, no momento em que eu tô falando, bebe vinho que vai estar protegido do Covid, isso é estupidez. Eu tô falando que o beber vinho é saudável, tá? Te dá mais imunidade do organismo do que você beber cerveja, do que você beber... Esse é diferente do outro? Esse que eu te passei agora é o Gruyère e esse é o Gouda. A diferença tá, às vezes, na textura, na fermentação. O Gruyère é um pouquinho mais firme, mas ele é muito saboroso, eu particularmente adoro. E o Gouda é um queijo, assim, um pouco mais mole. Você vai ver que... põe na boca, você vai sentir que a textura dele é um pouco mais macia, correto? Ele não é um brie, né? Porque o brie é o mais cremosinho, assim. Mas ele tem um sabor, assim, suave. Que combina mais suave com o que o Merlot. outro. Isso, exatamente. O Gruyère... Combina? Combina. O Gruyère, ele é um queijo mais forte, Deixa assim. eu fazer esse blend aqui, então. Então faz o blend. Daqui a pouco você acha que eu não vou comer também meu queijo. É porque eu tô falando aqui agora, mas daqui a pouco eu vou comer. Entendeu? Combina mesmo. Você sentiu? Por que da harmonização? Por isso, Rogério. Se de repente eu pego um vinho Merlot aqui e te tá com um provolone acentuado de tempero, ou você vai pegar um vinho Merlot, desculpa, e aí você pega um Roquefort ou um Gorgonzola, né, que é um vinho que é um queijo potente, um queijo de muita textura na boca,
alguma coisa ia chocar, entendeu? Uma coisa não ia valorizar a outra. Você não ia saber se o vinho estava ruim ou o queijo. Então, a harmonização, ela é importante. Ela não estou falando que ela é regra absoluta. Mais uma vez eu digo, vinho é pessoal, degustação é algo pessoal. Se você falar, Grace, desculpa, eu gosto desse vinho com aquele queijo. Rogério, tome e seja feliz, entendeu? Fica à vontade. Eu tô falando de dicas de harmonização, assim, se hoje eu vou receber alguém na minha casa e eu falo, eu vou servir aquele queijo, então eu já penso no outro vinho, então eu falo, vou pensar numa mesa de frios. Aqui agora a gente podia ter umas castanhas, umas torradinhas, um damasco, talvez o próprio morango, entendeu? Algumas frutas, então... O que eu trouxe, claro, né? O queijo, que é mais prático pra gente aqui. E porque eu acho que é gostoso. É uma coisa que... espetacular. Então, e você viu Inclusive, que harmonizou. eu tenho que separar para dar a nossa produção, que o pessoal tá ali com água na boca. Sim, vamos deixar para eles então um pouquinho, Para quem quiser, então, Grace, mais saber, será que qual vinho, com qual queijo, lá no Instagram, @Vieira Vinhos e Especiarias, se perguntar, a Grace dá dica de boa? Sim, eu tô tentando montar um conteúdo digital, assim, que tem a ver tanto com as dicas de harmonização, mas também com a parte de cultura ou a parte científica, né? Sim. Agora, é claro, quem quiser interagir comigo e falar, Grace, fala um pouco disso, eu tenho dúvidas sobre isso. Sim. Por exemplo, questão básica, assim, mas que muita gente não sabe. Espumante não tem nada a ver com champanhe, entendeu? Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Então, tem gente, às vezes, que queria saber... É errado você falar, vou tomar um champanhe. Tá errado. Você só toma champanhe se, de fato, esse espumante foi feito na região da Champagne, na França. Aí ele é um champanhe, porque ele é feito nas regras de lá, usando a fermentação tradicional. Agora, nem todo... Você entendeu? São coisinhas pequenas. Então, eu gosto de falar disso. É tipo o pastel de Belém, para os portugueses. Pastel de Belém só em Belém. Em Lisboa é pastel de Lisboa. Então... Foi bom, aprendi. Mais um. Mas, entende? Eu gosto dessas dicasinhas de informação também. Então, eu tô aberta a qualquer pessoa que falar, eu queria que você falasse sobre isso, queria que você explicasse sobre harmonização, dá uma dica de cogumelo. Grace, como é que eu como uma feijoada? Espumante brute. Com o que eu como sarapatel ou uma buchada? Tem vinho para isso também, os encorpados. Então, assim, existe para tudo, entendeu? Olha, eu não sei beber vinho, vou começar a comprar agora, o que eu tenho por semana é tanto, que vinho que eu começo? Para você não ter uma experiência ruim e falar, eco. Não gostei daquilo, né? O eco é uma palavra feia, mas, assim, geralmente as pessoas usam, né? Então, fica chato, mas é usado. Então, assim, eu gosto disso, né? E eu me coloco à disposição. A outra parte é que eu vendo os vinhos, eu faço a entrega, né? O delivery. Tenho vontade, plano, projeto, vou montar minha confraria no futuro, quando essa pandemia, né, der uma acalmada. Não tem sentido ter confraria agora. Vai passar, uma hora vai passar. Vai, com certeza. Eu tenho fé, acho que está muito breve. Estamos caminhando para isso, né? Com certeza. Mas, por enquanto, eu faço os deliveries. Então, às vezes, você vai começar a ver lá no meu feed, né, no profissional, eu postando valores de vinho, preço, né? Mas eu não quero deixar isso como uma prateleira de mercado, porque entendeu? é só loja ali, né? Isso, entendeu? Então, assim, eu tô aberta, pode mandar o direct, pode mandar inbox ou direct, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp comigo, que tá lá né, na bio. É tanto para pedido quanto para informação, e eu tô disponível. Porque o que eu quero agora, Rogério, é isso. É fazer com que o conhecimento que eu tenho recebido ser passado para outros, entendeu? Assim, é o meu objetivo, agora é o que me realiza. E assim, a gente falamos 10 minutos de vinho e eu aprendi o que eu... Quem sabe em outras oportunidades levaria anos. Entendi. Então eu fiquei muito feliz. Eu que fiquei, nossa, eu me senti realizada. E assim, fiquei muito feliz porque que bate-papo construtivo. Eu fico Grace, contente. Obrigado. Eu que agradeço. Rogério, desculpa, né, quem tá me ouvindo, ou desculpa você se eu, sei lá, fui ofensiva em algo, mas é a minha opinião. Não peça desculpa, essa foi você. Aqui é o lugar de fala. Eu acho assim, é a minha opinião, tem que ser expressada, você me chamou para esse bate-papo descontraído, então assim, espero que tenha sido edificante, né, para você e para quem ouviu, e sei lá, que alguma coisa que eu disse tenha construído aí, tenha aberto a mente, né, em algum ponto. E eu adoro essa parte de vinhos. Obrigada por poder falar de algo que hoje é minha paixão e é meu trabalho, né. São meus projetos tudo em volta disso. Eu fico contente. Tá certo. E para você que chegou até aqui, nessa parte do vídeo, no final, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter assistido. E se você gostou, chegou aqui no canal, se inscreve no canal, indica para os seus amigos, curte, comenta, compartilha. Segue lá também o nosso Instagram, @_lugar de fala. Tá bom? Pessoal, obrigado. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo.